Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast, Pod Quinta. Somos as fotógrafas de quinta. Mais o conteúdo de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente. Este episódio do Fotógrafa de Quinta é patrocinado por Foto Álbum Universal. 60 anos imprimindo qualidade. Para saber um pouco mais sobre o trabalho do nosso patrocinador, tá aí na descrição. Vem com a gente porque hoje o nosso convidado é muito especial, de verdade. Nós estamos na semana, nessa semana tem o dia do diagramador, né? E a gente pensou num nome e a gente não conseguiu pensar em outro nome pra chamar aqui, se não fosse Celso Modenese, que tá aqui com a gente hoje. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Seja é um prazer estar aqui com vocês. Espero batermos um papo muito legal sobre design, sobre comunicação, sobre identidade visual. Enfim, estou à disposição de vocês e agradeço muito o convite. A gente tem muita coisa pra falar e uma delas que é super importante, né, quando a gente fala do álbum, dessa questão da designer de álbum, é a impressão também, uma impressão de qualidade. Então a gente tem o nosso patrocinador, a Foto Álbum Universal, 60 anos imprimindo qualidade. Então, né, se você quer ter um álbum bonito, com design bonito, você vai lá, segue o Celso, a gente vai deixar tudo aqui, e também o nosso patrocinador para conhecer ali os produtos, os álbuns deles. Mais uma vez, obrigado aí pela parceria. E eu acho que a gente podia começar falando dessa questão, dessa transição da foto impressa para digital e tentar essa recuperação que a gente tenta sempre, né, de vender a foto no papel, né, que é importante, e ter uma diagramação bonita, né, que não é um álbum de figurinha, né? Com certeza. E olha só que interessante, ontem eu estava fazendo reunião com um fotógrafo, eu vou trabalhar na nova identidade visual dele, enfim, e a gente estava conversando sobre a importância da fotografia impressa. E eu achei muito engraçado, porque ele pegou uma foto de um carro dentro de uma piscina. E na hora que eu olhei a foto, eu falei, o que é isso? Ele, vou te contar uma história. Daí ele contou a história de como o carro caiu na piscina, onde ele engatou errado, o carro caiu e tal. Nossa. Daí ele falou assim, olha, tá vendo? Eu mostrei uma foto pra você, impressa, e você quis saber mais da história. É a mesma coisa que acontece quando eu vou fotografar um casamento, um parto, um newborn. Se você mostra uma foto no álbum, mostra uma foto impressa, e aconteceu alguma curiosidade, no momento ali alguém fez alguma coisa que não deveria fazer, ou enfim, deu uma gargalhada. Quando você mostrar para as pessoas que estavam participando do momento, ou Gente, até eu falar de foto impressa, eu já queria chorar toda episódio. Resgata a memória, né, daquele dia. ou até pessoas que não estavam presentes, elas vão querer saber o que aconteceu. Sim, Quem estava fantástico. presente vai querer reviver, e quem não estava vai ficar pelo menos, nossa, o que será que um falou pro outro que deu essa gargalhada, né? Nossa, um carro na piscina, nossa, olha, a noiva Eu fez queria saber isso. agora. Passando uma foto no celular, não tem isso, Não né? tem, porque assim, é muita foto, né? Você vai ficar passando as fotos assim, é legal, você revive o momento, sim, mas o momento em que tem uma foto impressa na mesa é diferente. Eu tô Aquilo emocionada ganha porque muito eu passei valor. as férias agora imprimindo alguns álbuns, né? E eu tava pendente de imprimir o de 4 e dos 5 anos do meu filho, ele já vai fazer 6. E aí ele tem uma foto que ele tá com Batman, assim, um biquinho. Aí ele olhou a foto e ele falou assim, nossa, mamãe, nessa época eu pensava que o Batman voava. Olha Gente, só, ele lembrou do que ele tava pensando no momento. Naquele dia. E assim, eu quero, né, ter esses registros dele, assim. Arrepiou. Então, eu já tô chorando, já. Nem começou, a gente já tá chorando. E É no assim. celular ou vídeo, parece que não tem a mesma A mesma sensação. sensação. Não, né? você não a mesma pega, sensação né? de lembrança, né? É diferente. Eu nunca vi ninguém pensando assim, lembrando de alguém pegando o celular, chorando. É diferente. Nunca vi. Lá no escritório a gente tem alguns álbuns do Vinícius, quando chá revelação, essas coisas assim, né? No celular, no pendrive, a gente não vê as fotos mais, né? Mas o álbum tá ali, vira e mexe, você abre, você fala, Até nossa, ele. olha o que aconteceu. Ele exato, abre, ele se exato. reconhece, ele gosta. Faz uma diferença, assim, total. Valoriza, de fato, Sim, a foto e a história. E a gente não é eterno, né? Eu acho que a fotografia também, ela resgata muitas vezes as nossas raízes, né? Que nem eu não conheci os meus avós paternos, mas eu sei como que era a cara da minha avó, eu sei como que era a cara do meu avô, o meu pai é falecido, eu tenho foto com ele. Então, assim, eu acho que a fotografia, é o que você falou, ela é uma chave de memória, né? E a gente precisa, sim, imprimir, porque quantas vezes você trocou de celular e perdeu tudo aquilo que você tinha? Hoje em dia eu tô imprimindo foto de celular. Mas Tô tem O álbum dele é de foto de celular. Eu vi, ficou lindo, enorme, maravilhoso.
E hoje em dia os celulares eles já têm uma qualidade, né? Que a gente Sim. consegue fazer uma impressão. Eu fiz um trabalho, eu vou tomar cuidado para não me emocionar. Eu tenho uma cliente minha que a filhinha dela, com 2 anos, apresentou um quadro de leucemia. E aí, aos 4, ela faleceu. E faz 1 ano. E eu descobri faz pouco tempo, porque ela me chamou no Instagram e eu tinha perdido. Antigamente eu não tinha muito bem o contato dos meus clientes. E eu sabia que a menininha tinha tido, né? Tava doentinha, né? Porque ela queria que eu fotografasse. E no fim, acabamos não fechando. Falei, não, eu vou toda paramentada. Ela falou, eu vou esperar o cabelinho dela crescer e tal, enfim. E aí eu fiz esse álbum. E aí eu falei com essa mãe, eu vou te dar um álbum. E aí eu pedi algumas fotos dela e ela me ligou e chorou, enfim, não vou lhe falar. Mas emociona. Eu fiz o design de um álbum essa semana, de um menininho que ele fez um ensaio. O fotógrafo fez um documental ali, que era a última sessão de químio dele. Ele era super novinho também. E a gente não colocou o nome da criança na capa. A gente colocou a frase que era... O que te desafia, te transforma. Então a gente colocou a frase na gente, capa. Vamos deixar isso aí pra a gente colocou essa frase na Queimando a capa. largada dessa vez, hein? Já choramos 5 primeiros minutos. E tinha o ensaio, o álbum começou, a diagramação começou com as fotos no hospital, daí tinha um quadrinho lá, minha última químio e tudo mais, e terminou na casa, legal. no apartamento do casal com o Voltando filho. pra casa, né? Então assim... Imagina, né? Você tem uma história dessa, um momento desse na vida, daí você une isso ao design, a uma frase que de repente foi a frase que foi usada ali naquele momento, né? Olha, é um desafio, mas a gente vai sair melhor disso, a gente vai sair pessoas transformadas, exato. Daí esse design, essa frase vai pra capa, vai pra primeira lâmina. Então assim, você começa a construir algo que, né, eu já falo bastante isso, que é o legado da família, né? Então... O design junta com a fotografia e a gente consegue ajudar as pessoas, exato. E Celso, fala um pouquinho pra gente, vamos voltar aqui no início, né? Inclusive até para fotógrafos iniciantes. Fala um pouquinho do seu trabalho exato. Você não é fotógrafo, Não. Então conta um pouquinho do seu trabalho, Como você entrou na fotografia, né? Porque Exato. você acabou focando em fotógrafo, né? Sim. Eu sempre sou o Celso Modenese e não sou fotógrafo. Mas o meu primeiro trabalho foi em uma encadernadora de álbuns da minha cidade, lá de Limeira. Então, isso com 16 anos, mais ou menos. Então, eu comecei a ter contato com fotógrafos nessa época, né? Daí eu comecei a minha faculdade de publicidade. Então, assim, a minha ideia era trabalhar em uma agência de publicidade que fizesse marcas, branding e tudo mais. Era algo que eu gostava na época, aprendi a gostar muito cedo. Então, comecei a faculdade, comecei a desenvolver algumas marcas e tudo mais. Só que daí eu pensei, por que não começar a trabalhar o design dos álbuns de maneira mais interessante? Porque na época, eu não sei se vocês são de 10, 11 anos atrás, mas os álbuns eram feitos, era tudo uma caixa com linho, não era nem linho, era tipo um corino preto, uma maletinha preta. Não, e umas fotos, tudo mal, não contava história, nada, né? Eram uns álbuns, às vezes, alguns de saquinho, ou era muito foto preta e branca com a rosa vermelha. Exato. Eu tenho desse, gente. Quando eu aprendi a fazer aquela foto, a rosa vermelha, eu achei o máximo. Mas era bem isso. E na época, assim, tinham alguns outros profissionais, acho que tinha 3, 4 profissionais na época que também estavam começando a fazer isso. Então, assim, era um oceano azul. Então eu falei assim, olha, acho que eu vou investir nisso daqui, acho que é um mercado que tem um potencial enorme. Quantos fotógrafos existem só em São Paulo ou só em Limeira, né? No Brasil, e você... Exato. Mundo. E daí eu comecei a desenvolver algumas capas legais e tudo mais, e as coisas evoluíram muito rápido, muito por conta do mercado que estava começando agora. Também. Exato, e era uma novidade, então assim, eu consegui surfar toda a novidade, toda a crescente do mercado, e aí eu continuei fazendo algumas marcas, faço até hoje marcas para empresas de outros nichos, pessoas de outros nichos, mas desde estamos em 2023, 2013, 2014, eu acompanho muito o mercado fotográfico. Eu realmente, a maioria dos meus amigos profissionais são todos fotógrafos, fotógrafas. Então tudo começou
com o meu contato com a encadernadora e esse nicho que lá estava começando. Eu publicava muito no Facebook na época, né? O Instagram, assim, quase que era inexistente na época, era só Facebook. Era tudo mato. E eu eu comecei a publicar no Facebook todos os dias e, assim, era impressionante, porque tinha uma aceitação muito... O Facebook era mais fácil de comunicar, né? De Muito chegar nas mais, pessoas, era muito mais fácil. Então, assim, fotógrafo via, opa, eu quero isso aqui porque eu vou me diferenciar porque é algo novo. Sim. Então, a gente conseguiu ter uma carteira de clientes muito, muito legais, assim, bem rápido. E só que eu era sozinho, né? Então, em 2014, a Amanda saiu do trabalho dela, ela é formada em RH. Ela saiu da empresa que ela trabalhava para começar a me ajudar, porque a demanda estava crescendo muito, né? E assim foi embora. Daí, em 2015, também eu comecei a compartilhar o que eu estava fazendo, porque muitas pessoas queriam saber mais sobre o trabalho para contratar e outras para aprender. Nossa, eu também quero fazer isso. Né? Até designers que estudavam comigo na época da faculdade ou que eu encontrei no meio do caminho. Nossa, Celso, como é que é esse mercado? É um mercado interessante e tudo mais. E daí eu comecei a compartilhar conhecimento também, né? Na época, workshops presenciais, muito diferente de hoje, que é tudo online, né? Então, a gente deu workshops basicamente no Brasil inteiro. Em 2014, 2015, eu tive a oportunidade de ir para o Japão, dar um workshop lá no Japão. Porque no Facebook, fotógrafos japoneses me encontraram, gostaram do trabalho, né? E quiseram... Olha só que doido isso. Né? Então, a internet realmente ela globalizou tudo, ela aproximou o mundo de você assim, de E uma a pandemia forma... também, né? Exato. Querendo ou não, teve lá depois da pandemia deu um segundo boom. Mas assim, eu fui em 2014... tinha uma sala com 20 e poucas pessoas. Eu falei para essas pessoas, tinha brasileiro, peruano, tinha várias nacionalidades lá. Foi tão legal que eu voltei no ano seguinte. Nossa. E depois, em 2016, fui para Portugal também, ministrar workshop, Paraguai. Enfim, além do Brasil, pessoas de outros lugares quiseram levar o workshop e aí as coisas foram acontecendo. Lógico. Mais para 2019, 2020, daí a plataforma mudou, o ensino foi para online e a gente continuou compartilhando. Agora é o mundo. Então, assim, hoje nós temos 3 frentes lá no escritório. A gente tem a parte de educação, que é a parte onde a gente compartilha conhecimento sobre design de álbuns. A parte de criação de design de álbuns, que a gente atende fotógrafos hoje do Brasil e do mundo inteiro. E também a parte de desenvolvimento de marcas. Então, a gente faz essas 3 coisas, assim, tenta levar as 3 empresas dentro do escritório de maneira bem saudável. Basicamente é isso. E a Amanda virou sócia. A Amanda é sócia dele. É sócia da vida, né? Assim, mas é muito importante porque, assim, eu lembro que trabalhar com fotografia, trabalhar com diagramação, com design de álbum, se você não tiver tudo organizado, é uma doideira. Eu lembro que na época eu não sabia o álbum que eu tinha que entregar no dia. Quem ligava cobrando, eu fazia o álbum. Então, assim, olha que absurdo. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas às vezes as pessoas me veem hoje, assim, tudo organizadinho na agenda e acham que foi sempre assim. Não, todo mundo tem um Quando passado geralmente obscuro. Exato. Quando a Amanda chegou, ela começou a planilhar tudo. Ela é a pessoa das planilhas. É RH, né? E ela, exatamente. Você tem que fazer isso aqui hoje. Daí eu percebi uma coisa. Eu era muito mais produtivo quando tava tudo organizadinho. Sim, né? Então, assim, com certeza. Organizado. Então, assim, quando eu sabia o que eu tinha pra fazer o dia inteiro, eu rendia muito. Você ia lá e fazia. Só que antes disso, nossa, Celso, eu mandei o álbum pra você há 2 semanas. É o seu que eu vou fazer hoje. Já tá quase pronto. Aí tira a foto assim, tô trabalhando nele, colega. Olha aqui, ó. Olha essa escuridão aí do Celso, ainda Celso. bem que você ainda falava, tô trabalhando nele. E às vezes você fala... Mas você mandou o álbum? Eu tenho o seu material? Vai baixar o e-transfer, já expirou. Já expirou. Aconteceu isso. Problema Já- no computador? Dá pra remandar? Já aconteceu isso comigo. Eu venho mais ou menos da mesma coisa que você, só que a minha área é outra. Então eu sou Carla Toscana, não sou fotógrafa. Eu tenho uma empresa de edição de foto para Que fotógrafos. legal. E aí, aconteceu já isso. E quando eu era sozinha, era muito isso. Então, tipo, era no dia, tinha que entregar o trabalho no dia. A hora que eu fui ver, tinha dado erro no download. Aí eu tive que pedir pra fotógrafa reenviar. É Que a tinha morte. inspirado. Ela falou, tá, mas o negócio é pra entregar hoje. Você não fez download ainda? Não, eu fiz, mas é que expirou. Tá, mas não tá editado ainda. E hoje a gente tem também todo um processo. E eu falo assim, que não é só empreender. Empreender é pular de paraquedas. Sim. No nosso caso, a gente pulou de paraquedas e construiu paraquedas na queda, né? Porque não tinha em quem se inspirar antes, né? Exato. E você também tá nadando no oceano azul, né? Você tá no mesmo caso dele. Mas o Tá começando a ficar rosa, mas... mas ainda tá. Mas no seu caso, assim, eu
eu conheço acho que mais uma empresa que faz a mesma coisa que você, gente. Eu não conheço. Igual, pessoas eu não conheço ninguém. Não, igual não existe. Não, o seu você olha, Graças você a sabe Deus. que é o seu. Graças a Deus. É incrível. Mas não existe no mercado, assim, pelo menos eu não conheço. E olha que eu vou te falar, eu já dei uns Google. Olha, a Renata. E é engraçado que às vezes a gente fala tudo no workshop, mas a pessoa mesmo fazendo não consegue fazer igual, né? É que demora, é um processo. Né? Como mostrar esse olhar, assim, da forma de mostrar a fotografia? Como que você acha que é o maior desafio, assim, para as pessoas aprenderem o que você faz? Por exemplo, tem uma menina que trabalha com a gente, a Pauli. Ela começou a trabalhar com a gente faz um pouco mais de 2 anos, né? E eu contratei ela justamente para ela começar a me ajudar a desenvolver as capas, as identidades e tudo mais. Acho que é a primeira vez que estou falando isso daqui, então é bem legal. É inédito. Então assim, e eu comecei, antes de entrar para trabalhar com a gente, ela já estudou todo o nosso curso, a gente disponibilizou a Masterclass online para ela, ela assistiu tudo e tal, e ela começou. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ela começou a fazer umas estruturas de capas, né? A base da capa, sem identidade e tal. E eu arrumava basicamente tudo. A grande maioria das capas eu refazia tudo. Daí ela começou mais um pouquinho... Depois de uns 7, 8 meses, ela começou a acertar bem a estrutura da capa. Mas olha só a demora. E assim, eu Isso porque tá do seu lado. Exatamente. Eu estou todo dia do lado dela. Faz isso, muda a capa, tal. Você é chatinho, hein? Eu sou muito chato. Gente, ó, graças a Deus. pra projeto, pra layout, muito, mas muito virginiano? chato. Não, eu sou de peixes. Mas é muito chato, muito. Né, assim, mas olha só, 7, 8 meses pra ela começar a acertar a parte mais, vamos dizer assim, mais de produção, que dá, olha a foto, monta a estrutura, dorso contra a capa e tal. E ela começou a acertar. Depois de um ano e pouquinho, ela começou a desenhar algumas identidades. Então, olha só, todo dia praticando. O que ela fazia com 4, 5 meses, estava legal? Estava legal, mas eu queria que ela fizesse igual eu faço. Tem estudos que dizem que você precisa de 10 mil horas para você se tornar especialista em alguma coisa. Daí assim, sei lá, há 6 meses atrás, acho que uma média de 6 meses atrás, ela começou a fazer as capas muito bem feitas, as identidades muito bem feitas. Ai, Então, é Julie. Oi? É Julie? É Pauli. Pauli, recebeu aumento, Pauli? Recebeu. Então, assim, olha o tempo. Todo dia praticando. Então, assim, na Masterclass a gente faz um acompanhamento de 6 semanas. E o que eu percebo muitas vezes, infelizmente, é isso. Durante essas 6 semanas, a pessoa até vai, pratica. E, assim, alguns até, pela facilidade com o software, pelo feeling visual, acabam até desenrolando bem. Mas a grande maioria, às vezes, para depois de 6 semanas. E você não lembra mais como 2 faz. meses. Não lembra. Você não lembra. Você perde muita coisa se você não exercita sempre. Exato. E hoje, por exemplo, às vezes eu publico alguns stories, né, de 3, 4 capas ali. Daquelas 4, 2, não foi eu que fiz, foi a Pauli. Só que ninguém percebe. Ninguém percebe. Só que assim, era esse nível que eu queria, né? Nesse livrinho, por exemplo, tem capas que foram desenvolvidas por ela. Vamos fazer depois a pegadinha? E Qual assim, que você acha? gente, vocês não Mostra aqui o livrinho que ele tá falando. Depois a gente vai deixar pra vocês. Isso. Porque esse você vende também, né? Agora. Ou não, é só pra aluno. Só pra aluno. A gente não vende. Mas dá uma folhadinha só pra assim, tchu. E é legal exatamente pra você se inspirar, porque você fica lá rolando o feed. Vocês estavam conversando, eu tava... Nossa, a minha mente foi longe com essas capas. Tem muita inspiração legal. E eu pensando, que porcaria que eu faço? Eu nem imagino como começa. Eu olhando assim e pensando, nossa, o que eu fiz? Nossa, que vergonha. Tô com vergonha de mim agora. Ai, lindo demais. Olha, eu tava olhando e pensando, como que a pessoa teve essa ideia aqui? Eu tô me sentindo muito mal. Não, mas Aí você vai fazer Masterclass, porque eu já sei já como que pensa, como que... Não, essa aqui, ó, sensacional. Por que essa é maior? Não, eu lembro que tem uma aula, posso dar spoiler de uma aula? Claro que Tem uma pode. aula que fala que é um casal que casou que tinha um farol. No casal que casou. Não, mas aí no casamento eles casaram, fizeram um ensaio num lugar que tinha um farol. E eu falei, cara, Eu vi que isso aqui. fantástico. Aí fez tudo. Aí Tá, tem essa a identidade. E ganhou o prêmio. Como é que é? Olha lá, tá vendo? Ganhou o prêmio de editora Wedding Fox na Best. época. E aí você olha, tipo, pra quem olha, mas conta uma história, né? Você sabia. Tem todo um contexto, Gente, é sim, muito sim. Aí fantástico. eu tenho uma pergunta. Sensacional. Pode falar. Porque você recebe as fotos já escolhidas pelo cliente pro álbum, pelo A fotógrafo, capa. você não escolhe, certo? Não, eu recebo a seleção que vai pro álbum. Daí a foto da capa eu escolho. Ah, isso que eu queria Entenderam? saber. Porém... Mas tem gente que não quer aquela capa?
nem tudo são flores, né? Porém, tem alguns projetos que a noiva ou a fotógrafa ou fotógrafo já escolheu a foto da capa. Daí eu vou dar prioridade pra utilizar. Mas você já chegou a falar, poderia mudar, porque essa não encaixa bem? Claro, essa semana mesmo. Tinha uma foto da capa. E aí a gente tem que ter jogo de cintura, né? Por exemplo, tinha um ensaio, era uma bodas. E o ensaio do casal tava super legal. Só que tinham 2 fotos com o carro. Tinha o casal e o carro atrás. Os dois, o casal assim encostado no carro. E era a foto escolhida pra capa. Só que tinha cada foto maravilhosa, assim, do campo e tudo mais. Daí eu liguei, mandei um áudio pra fotógrafa. Falei, olha, dá pra utilizar essa foto, vai ficar legal. Mas tem outras fotos que vão deixar a capa assim. Uau, daí ela... Mas é que ele escolheu essa foto por causa do carro. Daí eu falei, então vamos colocar na contracapa, na parte de trás. Ou coloca o carro da identidade, de repente? Ou a gente coloca na primeira lama, enfim, dei algumas opções pra ela. Daí ela encaminhou o áudio, mas assim, eu expliquei, né? Eu dei um porquê. Falei assim, olha, não vai ficar interessante, porque tem um detalhe da placa, o carro acaba chamando muita atenção. A identidade com o estilo de fonte que vocês querem não vai ter muito contraste na parte de cima. Daí eu falei, olha, encaminha esse áudio pro casal. Daí encaminhou e a gente trocou a foto da capa. Ah, que legal. Mas, e foi pra contracapa. Foi pra contracapa. Então, assim, sambei ali no layout, deu pra encaixar tudo. Mas, assim, a gente tem que atender, porque, assim, eu posso não gostar da foto do carro, mas eu vou ver o álbum uma vez só. O álbum é do cliente, né? Ele precisa amar o aquilo. álbum pro resto da vida. Então, assim, eu sou extremamente flexível em relação a qualquer pedido, principalmente do cliente, em relação ao que ele quer do álbum. E eu sou bom pra deixar qualquer capa bonita, mas a foto melhor ficaria tal. E é isso, às vezes parte interna. Olha, a cliente quer que aumenta muito a foto. Ela acha que ela tem muito espaço em branco. Como lidar com as pessoas que reclamam do espaço em branco? Mas assim, dá pra aumentar? Dá, daí a gente aumenta um pouquinho. Fala assim, olha, mais que isso, não vai ter respiro, precisa. A gente faz toda a explicação da importância de ter ali uma borda branca para valorizar a fotografia, para separar o momento, né? Se a cliente fala, não, eu quero que expanda a foto, que não tenha nenhum... Perfeito, a gente vai fazer isso. Né? Eu já fiz. Tanto que tem umas ali, né? Mas assim, a gente explica o máximo que a gente consegue. Assim, explicou uma vez, tentou explicar mais uma. Acabou, sim, vamos fazer. Vai ficar bonito? Vai ficar bonito, mas poderia ficar melhor. Sim. Mas aí quem que vai saber? Quem conhece da área? E quando o cliente quer foto preta e branca com colorida, você coloca? A gente separa por página, por exemplo. Tem, sei lá, contar uma historinha. Tem 2 fotos PB e 4 fotos cor para colocar na mesma lâmina. As 2 PB vão para uma página, as 4 cor. Eu queria legal, essa aqui. Daí eu começo a dar opções. Olha, então vamos transformar tudo em PB? Ou, você tem essa outra foto em cor? Não tenho. Olha, então vai ficar difícil, porque quando você abrir a lâmina, teu olho vai correr para essa foto PB, depois vai voltar para a foto cor e depois vai voltar para a foto PB. Então, assim, teu olhar vai ficar bagunçado. Como profissional, eu indico isso. Gente, não tem outro caminho. Porque assim, a gente acha que o que é óbvio pra gente é óbvio pra pessoa também. Botar no par. Não é. Então, assim, precisamos explicar o óbvio a todo momento. O óbvio precisa ser dito, né? Do PB, na mesma lâmina, eu peguei num... algum congresso que você palestrou. Sim. E aí, eu tenho já uma dinâmica de deixar as fotos do bebê nascendo em PB e em cores. Porque eu sei que a mãe vai escolher ou as em cores ou as PB. E veio esses dias uma que escolheu PB cor. Da cena da cesárea, do bebê saindo. Então eram 4 fotos e ficou. Aí eu falei, olha, ou a gente faz tudo PB, ou a gente faz tudo em cor. Ela quis tudo em cor. E é uma foto que eu trabalho já em PB, porque tem sangue e tudo. Eu expliquei a questão pra ela, que chama atenção. Eu quero assim. Ok. Tá certíssima. Explicou. Explica. A tua função como profissional, como fotógrafo, como especialista, é explicar. Eu já passei por várias. Gente, se eu começar a contar aqui... Conta uma. Mas você acha que isso aqui tá aqui pra quê? A gente vem aqui pra contar casos, a gente tá aqui pra te ouvir. Casos polêmicos, principalmente, né, Annalise? Pode contar, com álbuns, com marca. Nossa, eu já recebi cada pedido de marca. Teve uma vez que eu fiz uma marca e... eu não vou lembrar se é em questão de cores ou alguma questão na estética da tipografia. Mas a cliente mandou acho que foi pra numeróloga ou alguma coisa assim. A numeróloga falou assim, olha, essa é da Dani. As 2 cores, ou eu não lembro o detalhezinho da marca, mas assim, ia quebrar a estética de uma forma. Celso, tem que ser assim. Falei, tá bom, quem que falou?
Foi numerógrafo. Falei, perfeito. Quem sou eu pra discutir? Não. Vai que o negócio da mulher não dá certo, né? E assim, então, tem que ter jogo de cintura, tem que saber entender, senão você não trabalha nesses mercados, nem da fotografia, nem do design. Porque... Mas você acha que a fotografia de família dá mais trabalho que a de evento ou não? Pra você, tanto faz? Você vê diferença de quem faz casamento pra quem faz fotografia de família? Porque fotografia de família é um nicho mais feminino, né? Sim, e a fotografia de eventos é mais masculino. Existem, óbvio, mulheres no nicho, mas você trata com públicos diferentes, né? Que tem um pensamento diferente. Você vê diferença nesses públicos? Homem é mais prático, direto ou não? Eu adoro trabalhar com homem, então eu acho que é papo. Em relação ao design do álbum, assim, as tratativas, não vejo diferença, assim. Eu vejo que tem coisas, por exemplo, nos ensaios de família, que são mais interessantes para o álbum. Por exemplo, vai fazer um ensaio da chegada do bebê na casa. Sempre tem algo no quartinho, algo na porta, algum bichinho que dá para usar na identidade. No livro tá cheio de identidades que tem. Legal. Por exemplo, a bebezinha nos primeiros dias ela agarrou num polvo cor-de-rosa. Então o polvo cor-de-rosa foi pra capa com um detalhezinho junto com a identidade. Então tem como algumas você coisas, extrai né? isso? Você questiona na hora que você tá... Porque muitas vezes você tá atendendo online, né? Você não tá vendo a cara da pessoa e você não vai saber a história de todo mundo. Você tem um briefing? Exato. Como funciona? Na verdade, assim, o trabalho de design de álbuns lá dentro é dividido em quatro partes, 4 etapas. Então a primeira etapa é a etapa do briefing. Então você vai mandar um álbum pra mim, dentro do nosso site tem um briefing que você vai preencher informações técnicas, né? Encadernadora, quantidade de lâminas, formato do álbum. E lá embaixo vai ter lá informações adicionais. Daí eu sempre oriento colocar informações relevantes. Da história, né? Da história do casal. Olha, o casal topou fazer isso, esse ensaio aqui. Eles gostam de coisas leves, são super românticos, tal. Já tô pensando numa tipografia. Arco-íris, por exemplo, depois de muitas perdas gestacionais. Exato. Então, assim, quando eu fico sabendo, o trabalho sai mais personalizado. Quanto mais eu conheço o cliente, mais eu personalizo. Porque eu tô mais ali na história, né? Diferente. E mais encanta, né? Exato. Diferente, vocês fotógrafas vão até a casa do cliente, conversam com o cliente. Eu não, eu tô sentado no meu computador recebendo só a informação de vocês. Então, quanto mais informação eu recebo, melhor. Então, a gente tem essa parte de briefing, a gente também pede para enviar referências caso... tem uma foto do celular da mãe, que não vai pro álbum porque é de celular, mas mostra lá como que é o quarto. Daí eu já pego alguma referência de alguma coisa que tem no quarto e faço a identidade. Exato. Se eu não fico sabendo disso, o álbum vai ficar feio? Lógico que não. Mas ele não vai ficar tão personalizado quanto poderia. Eu vou pegar um gancho seu para dar uma dica aqui para o nosso telespectador, que isso vale não só para a parte de diagramação de álbum, mas para o seu atendimento. Quanto mais você entende da família, quanto mais você sabe quem você está atendendo, melhor vai ser a sua entrega. Então, assim, você saber se o bebezinho... é um bebezinho arco-íris. Tem mais que não falam, gente. Se você não perguntar. Tem fotógrafos que atendem, eu falo que é no bastantão, que é um atrás do outro, e acaba não tendo um papo no café, etc. Então, assim, você não tem tempo, você tá atendendo um atrás do outro... pergunta antes, faz que nem ele tá dando de dica, faz um briefing, manda pro cliente, fala assim, se você acha que tem algo relevante da sua história para contar aqui, para que a gente saiba na hora do seu atendimento sobre a sua história, é uma dica legal que eu acho que vocês podem usar tanto para o atendimento como para o álbum. Olha que importante. Imagina só, um fotógrafo, ele não é a pessoa que fotografa, ele é a pessoa que faz a diagramação. Então, se ele souber o que tem ali naquela família, ele vai poder entregar uma coisa muito mais bacana. Exatamente. Né? E assim, tem eventos... E até surpreender o cliente, né? Você imagina, você sabe a história do polvo, você bota o polvinho ali, a pessoa fica, chora. Exato. Entendeu? Então assim, olha como que ganha valor. É encantamento, né? Então, assim, você investir em design, você vai ter um retorno. Batata, assim. Porque é outro nível, né? Exato. Você vai entregar algo pensado no cliente, você vai cobrar por isso. Né? Só que assim, tem projetos, nem tudo são flores novamente. Tem projetos que não tem nada. Tem projetos que é um casamento, às vezes a fotógrafa manda pra gente 10 casamentos na mesma igreja, no mesmo salão,
todo mês, igualzinho. Sim. Né? Mesmo Então, buffet, assim, a decoração semelhante. Pro fotógrafo e pro diagramador é só mais um casamento, mas pra aquela família, né? É pra- o casamento. Então, assim, não é que todo álbum vai ter algo legal pra você colocar. Sim. Não é isso, né? Mas daí, a gente vai através de sensações. Então, se é um casal que você percebe que é um casal tem um pouco mais de postura, um pouco mais clássico, você vai utilizar uma tipografia mais serifada, né? Se é um casal mais romântico, você loucão, percebe na assim, foto. Exato, você vai utilizar uma outra tipografia. Então, assim, dá pra subtrair sensações, né? Da fotografia, da personalidade do casal, do tipo da festa, do tipo da cerimônia. Então, assim, não é só... A gente não pode se limitar à questão visual. Ah, tem isso no quarto, tem isso no casamento, eu vou utilizar. Porque às vezes não vai ter nada de diferente. Não tem nada. E eu Exato, acho isso exato. incrível, assim, na questão do designer, né? Eu agora tô matriculada, vou fazer designer. Eu sou legal. formada em pedagogia, né? Aí depois abri a empresa e agora eu vou fazer designer. Que é essa questão de que o sentimento que às vezes a só tipografia traz. Exato. Você olha uma fonte, você fica com fome. E aí, às vezes, eu olho, assim, algumas identidades, né? Um lugar, você olha na frente, passa na frente do lugar, o nome do lugar não combina com o que ele vende, a fonte não combina com a cor, não combina com nada. Você fala, gente, eu tenho, assim, um negócio de sushi, que na frente tem uns trigos. Gente, aquilo lembra padaria. É sushi. E não é preto e vermelho, porque sushi Não, preto. Então, assim, não é à toa que tem aquilo. Tem uns trigos na frente. Gente, eu falo, pra mim é uma padaria ali, não é um O negócio de estagiário que sushi. fez. Né? Então, como que você faz essa questão pra passar a identidade? Trabalhando essa questão da identidade, assim, do nicho, fotógrafo. né, você tá falando. Ele faz essa questão Tipo de assim, tipografia se fosse também, de fotógrafa identidade, de né? quinta, o que você pensa, passa na sua cabeça? Ai, Nossa. meu Deus do céu. Eita, nós. Porque isso aqui foi a gente que fez, tá? Naquele site que todo designer odeia agora. Eu sei. Então. Mas é justamente, por exemplo, a questão do sushi. Ah, a gente pensa sushi preto, branco e vermelho. Preto, branco Tá. e vermelho. Dá pra quebrar isso? Dá pra fazer um lugar de sushi que é rosa e verde? Dá, mas você precisa ter um contexto, uma ideia tão bem amarrada pra compensar isso. Confeitaria marronzinho. Exato. Com dá pra rosinha, mudar? às vezes. Dá pra Rosinha mudar. às vezes. Então, assim, Agora tem os pink. Exato, tudo isso é questão de linguagem visual. Serve pro álbum, serve pra post no Instagram, serve pra criação de uma marca. Serve Você pra pega criação muito do site. álbum misturado? Como assim? Que é tudo? Que tipo, que é o Gestante, parto, newborn. gestante, newborn. Sim. Aí uma dica super legal. Quando eu pego esse tipo de álbum que tem o acompanhamento, né, 3, 6, 9, 12 meses, ou tem o parto, o que a gente costuma fazer é lâminas de separação. Então a gente pega uma foto de impacto de cada momento, e daí vamos lá, eu acabei de ver o parto. Na próxima lâmina tem uma foto da chegada na casa, e do outro lado tem a mesma identidade que está na capa, só que trocou a legenda. A chegada, ou no lar, ou no meu quarto, enfim, alguma coisa ali. Primeiros dias em casa. Pra contar uma história, né? Exato. Então, assim, essas lâminas de respiro, essas lâminas de separação, elas são super importantes. Até na O problema é própria... que o cliente não quer pagar por ela. Ai, eu ia falar justamente isso. Mas tem que explicar. A ideia é que não é explicada não é vendida. Ah, mas eu vou pagar pro sapato, tá escrito só ali. A chegada. Mas pode ser com uma foto, né? Oi? Pode ser com uma foto. Era isso que eu ia falar, por exemplo, no casamento, que a gente gosta de fazer na diagramação. Utilizar essas lâminas de separação. Então, foi o making-off da noiva, foi o making-off do noivo. Vai pra cerimônia, não coloca direto uma foto do noivo entrando. Coloca uma foto que tem a ver com o espaço da cerimônia, de repente. A igreja. Entrada ou a igreja. Por quê? Porque você tá falando pra quem tá vendo, né? Tá Olha, contando uma historinha. terminou um acontecimento E vai começar outro. Daí terminou... Eu nunca esqueço de um álbum que eu vi, inclusive foi no Wedding Best, que tinha da Fox, onde terminou a cerimônia, ia começar a festa, e era aquele entardecer. Então tinha uma lâmina de separação, que era um convidado, enfim, alguém trabalhando no evento, não lembro, que estava encaixando uma Olha, lâmpada naquele varalzinho de luz. Da hora. Então assim, aquilo ali significa Fantástico. tanto. Por quê? Porque mostrou que terminou o dia, vai começar a noite, terminou a cerimônia, vai começar a festa. Então essa lâmina é um espetáculo para a história, para a narrativa do álbum. O fotógrafo também teve uma Tem que percepção, estar né? mas o álbum perfeito é aquele álbum que começa a ser pensado no primeiro clique. Eu concordo. No primeiro clique. Então, assim, vai fotografar o ensaio em casa, você já tem que chegar no quarto já pensando, olhando os detalhes, a decoração, a cor, o que a mãe gosta, antes de começar a clicar. Porque esse álbum, se você fizer tudo certinho na parte da fotografia e o design for bem pensado, ele vai ficar sensacional.
Então, assim, eu falo sempre, né? Fotógrafo precisa começar a pensar na fotografia da capa lá no evento. Não adianta sim. ficar Eu tenho. selecionando depois no Lightroom. Eu acho que essa foto vai funcionar, eu acho que essa foto não vai. Vou mandar pro Celso, ele decide. Mas é bem isso. Inclusive lá nas informações adicionais, eu falei que tem algumas pessoas que preenchem e tal, mas na verdade a grande maioria, assim, deixo para o Celso... Adoro isso. A criar. Deixo para... Não, é a melhor parte, né? Porque você se sente mais à vontade. Deixo para a criatividade do Celso resolver. É o que a gente recebe bastante também. Mas essa questão de pensar no enredo, esses dias eu tenho que pensar em... Seguinte, eu tenho que pensar no enredo do álbum e do vídeo, porque eu faço os dois ao mesmo tempo. E o que eu tava sentindo? Eu ia no quarto, às vezes, uma cesariana agendada bonitinho. Eu ia no quarto, tirava as fotos do quarto. Parto. Tem aquele enfeitinho da porta, tudo bonitinho. E, de repente, eu tinha uma mulher em cima da maca. Isso tanto, porque assim, eu saía do quarto, ia correndo me trocar e pegava a mulher no centro cirúrgico. Falei, não, falta ali uma o gancho para quem tá vendo, né? Pra quem tá vendo. Então, às vezes eu corria e pegava aquela foto dela entrando no centro cirúrgico ou saindo do quarto pra fazer mais sentido, porque faltava esse gancho. Então, até mesmo pro álbum, ficava, foto do quarto tal, maca. Aí eu comecei a tirar as fotinhas. Ela materializou lá, né? Tipo assim, foi abduzida pro centro cirúrgico. Aí, quando você tem essa ideia de pensar em narrativa, você começa a fotografar, no caso fotografar e filmar, pensando que isso tem que ter conexões. Fica com o olhar muito mais apurado, tem um feeling pra história. Foi recente. Vou falar eu faço isso desde sempre. Não. Eu sempre fiz isso. Não, eu fiz um curso, tinha esse conteúdo para vídeo. Que era um conteúdo pro vídeo. Eu vi que meus vídeos estavam meio manco. Mas encaixa certinho pra fazer o álbum. Pra tudo. Ontem... É cinema, né? Se você assistir um clipe, tá contando uma história, Exato. Tem aquela cena de transição, tem... Ontem à noite eu tava fazendo uma reunião de um roteiro. Eu vou ter que produzir um vídeo pra uma empresa que faz software de diagramação. Não sei se eu posso falar o nome aqui ou não. Pode. A gente vai produzir um vídeo. A gente vai fazer um vídeo pra Pixelu, né? Que é a empresa do Smart Albums. E eles vão fazer uma espécie de documentário comigo. Então a gente tava criando o roteiro ontem à noite. E o vídeo precisa ter 2 minutos e meio, 3 minutos. Nossa, ainda tem que encaixar no tempo, né? Eu preciso contar a minha história. Eu preciso contar a história do aplicativo, né? Do software. Eu preciso vender o software. E eu preciso pensar 2 minutos e meio. no branding da empresa e no meu. Sim, claro. Em 2 minutos e meio. E eu tava discutindo com o videomaker e ele falou assim, Celso, a gente vai ter poucas frases. Eu falei, como que eu vou contar a minha história em poucas frases? Mas esse é o melhor exercício que você pode imaginar. Conta pra gente o que você fez. Como contar em poucas fotos, né? E assim, olha só que interessante. A primeira frase que a gente tava pensando o Smart Albums... não posso dar esse spoiler. Pode, vai demorar. Vai. A primeira frase o Smart Albums mudou a minha vida e eu não sou fotógrafo. Essa é a primeira frase. Por quê? Porque já tá contando um monte de coisa. Já tá falando que você não é fotógrafo. Todo mundo que fez vídeo, a Smart Albums, ela que produz esses vídeos no mundo inteiro. E eu vou ser a primeira pessoa que não é fotógrafa a produzir um vídeo. E, mundialmente, o Smart Albums é conhecido por atender fotógrafos. Sim. Então, se eu não falo isso logo de cara... Porque o diagramador, ele acha que ele tem que fazer aquela coisa raiz de... Tem que diagramar no Photoshop. Exato. Ou no Illustrator, ou em qualquer outra plataforma, né? Então, assim, a primeira coisa que eu tinha que quebrar no vídeo, eu não sou fotógrafo. Então, foi a primeira frase que eu falei. Como que eu vou falar que o Smart Albums faz parte... O Smart Albums mudou a minha vida, ou a vida da minha empresa. A gente ainda tá discutindo isso. Então, assim, em 2 frases, olha como que eu resolvi 2 problemas que eu tinha. Depois, ali no meio, eu vou ter mais o quê? Sei lá, 3, 4 falas um pouco maiores. E ainda vou ter que pensar numa super frase pra fechar. Então, assim, o álbum, muitas vezes... Que bom que você foi publicitário, né? Me ajudou. Então, por exemplo, a gente atende um fotógrafo italiano há uns 4, 5 anos. E eu nunca vi a cara dele. Ele manda as fotos, a gente faz o álbum e envia pra ele. Não tem alteração, não tem nada. O jeito que a gente envia, ele pega, imprime e entrega pra noiva. Tudo muito diferente. É muito diferente a cultura. Sim. A gente tem outros fotógrafos fora do Brasil e não existe a cultura de mostrar pra noiva. O fotógrafo entregou o álbum já impresso. Eu confio no seu trabalho, é isso. É muito... Aqui você manda, ele manda difícil. 3 vezes de volta. É difícil a gente pensar, mas é assim que funciona lá fora. E, recentemente, ele mandou uma mensagem que ele gostaria de mudar a diagramação. Ele quer, basicamente, no máximo 2, 3 fotos por lâmina. Que sonho, né? Ou seja, ele quer reduzir a quantidade que a gente está acostumado a trabalhar
E foi um super desafio, porque ele manda, por exemplo, 120 fotografias, a gente faz lá, e tem que colocar 40, 50 fotos no álbum. E as 120 já é uma seleção super boa. Mas quem seleciona é você? Daí sou eu. Daí a gente faz lá toda a... Nossa, mas é bom ao mesmo tempo. Não, lascou e ele vai contar a história. Poderia demorar mais, né? Mas olha, esse exercício que é legal, porque eu preciso contar a mesma história que eu contaria com 120, com 40, com 50. E isso vai fazendo, vai forçando, né? Eu vejo isso quando eu faço curadoria de parto, por exemplo. Então, é que nem a Fabi falou. Eu vou editar um parto, primeiro eu vejo todas as fotos. Aí eu vou entender a história. A mãe estava em casa, ela entrou em trabalho de parto, ela tem um gatinho, aí tem a criança que tá lá junto, o parto não evoluiu, aí ela pega o carro, ela vai pra maternidade. Então, se eu vou fazer a curadoria, né, pra poder depois fazer a edição, tenho que contar uma história, né? Eu tenho que... E tem que fazer com pouco, porque lá tem 800 fotos. A foto do gato. A mãe não sabe que aquela foto do gato existe. Mas em algum momento ela vai sentir falta, poxa... Não, é super importante, eu não tiro nada, assim. Então eu entendo primeiro a história como um todo pra saber. Então então vou contar uma historinha. Então eu preciso de uma foto do carro, eu preciso da foto do gato, eu preciso ter uma foto da banheira, eu preciso... Sim. E aí eu vou escolher a melhor foto, né, pra contar a história de uma forma mais bonita. A gente precisa pensar assim, a pessoa que não estava com a gente, né, quem não estava vivendo, precisa viver. Quem não estava vivendo precisa viver aquilo lá. Gente, eu tô anotando. Virou um workshop. Eu falei que eu ia querer uma mentoria. Então, isso vai funcionar para tudo. Para um roteiro, para um post no Instagram, por exemplo, né? Eu falo sempre que você precisa conseguir explicar em no máximo 10 telas todo um conceito, todo um conteúdo, e às vezes é muito difícil, né? Às vezes a gente empaca, né? Eu preciso fazer um post no Instagram. Super difícil. Preciso criar um conteúdo, não sei por onde começar, né? É aí que aquela questão da identidade visual, da linguagem visual pode ajudar. Porque vamos fazer um exercício. Se a gente precisa começar a distribuir conteúdo, a compartilhar conteúdo no Instagram. Mas aí você já sabe a paleta de cores da sua empresa. Então, pode usar um exemplo, assim. Um podcast, assim, de fotógrafas. Eu tô tentando arrancar uma identidade gratuita. Daqui até o final sai, né? Ou uma parceria. Patrocina nós, Celso. A gente ia deixar isso pro final, Daniela. Ó, ele vai falar, são 2 tons de amarelo. São 2 tons de amarelo, o tom de branco, o cinza. preto. Vocês têm cinza no Instagram. No Instagram a gente usa então, cinza. mas olha, eu tenho 4, 5 cores, eu tenho ali uma tipografia bem condensada, sem serifa. Daí eu tenho, sem serifa. Eu já tenho o ícone ali. Essa letra é o quê? Sem serifa foi pensado que a gente é reto, é papo reto, entendeu? Mais moderno, direto e mais reto. direto, tem impacto, é forte. Não então, é assim, exato. Só com isso é bom? Assim tá bonito? É bom. É que a gente não quis ser fofinha, porque a gente não é fofinha, a gente é de quinta, entendeu? Mas, então, funciona. Imagina se a gente tivesse feito isso aqui todo serifado, todo detalhado, rebuscado. Muito mais comportadas. Nunca. E depois? E se fosse em letra escrita? Se fosse uma tipografia mais bagunçadinha. Viu? Eu sou aluna do Celso, eu fiz a lição de casa bonitinho. Que é uma pessoa séria que tem conteúdo de primeira, Exatamente. né? Então, assim, gente, a gente foi bem. A gente fez a lição de casa direitinho, eu sou uma boa aluna. Eu vejo os stories dele. Mas tendo o ícone, a tipografia, a paleta de cores, sabendo quais imagens vocês vão utilizar de fundo, entendendo o contexto de como vocês vão trabalhar o layout, aí sim é só distribuir o conteúdo. O que acontece é que a gente demora para distribuir, para criar o conteúdo, e ainda quando abre lá o gabarito em branco no Photoshop, fica tudo branco, né? Assim, não sai do lugar. Então, ter essa linguagem ela é muito importante, e saber levar essa linguagem com consistência é ainda mais importante, né? Porque, assim, o problema de quem está começando é não ter muita paciência, né? Por exemplo, a gente tem essa paleta, a gente tem esse ícone, a gente tem essa marca. Deu 1 mês, 2 meses, 3 meses... Não tá legal ainda, não consegui fazer com que as pessoas engajem e tal. Continua mais um pouco, porque não dá para parar. Então, assim, é disciplina, é intensidade, é conseguir criar um posicionamento dentro da cabeça das pessoas. E isso demora. Eu recebo isso direto. Algumas fotógrafas me chamam no direct e falam assim: oi, Celso, tudo bem? Sigo o seu trabalho há 1 ano, há 1 ano e meio, e agora eu quero mudar minha marca. Ela segue o meu trabalho há 12, 18 meses e agora ela está pronta para mudar a marca. Ela tem condições de mudar a marca, enfim. E se eu não publico todo dia? Sim. Ela ia me esquecer. Sim. Então, olha só como a venda ela precisa de disciplina, ela precisa de intensidade. Constância, né? Precisa de constância. Exato. E aí que as pessoas acabam pecando muito, desistindo muito cedo, né?
Porque demorou um ano pra ela querer você, né? Um ano pra ela estar pronta. Não, e às vezes ensaio, é assim pra um ensaio. É a mesma né? coisa com o cliente de vocês, Isso né? acontece. Olha, nossa, eu te sigo há muito tempo, eu vi que você Eu fez demorei um ensaio 2 na anos pra amiga. fazer essa tatuagem. E eu fiz com a pessoa que eu comecei a paquerar. Então eu comecei a seguir a tatuadora, fui seguindo. Aí ela, promoção. Eu falei, vou fazer. Aí desmarquei. Aí eu falei, fiz. 2 também, anos. eu demorei Mas 6 meses de quando eu fiz o contato pra agendar. Então, É porque eu tava ocupado. Não é a hora, às vezes não é a hora. Mentira, não, mas a gente tem esse namoro, né? Sim. Mas será que exato, a pessoa exato. mostra o trabalho, mas será que é isso é algo mesmo tão que eu É o quero? importante. desejo, é o desejo. Primeiro vem o algo tão desejo, né? importante, Mas às vezes não é só, assim, já aconteceu comigo, de pessoas fecharem comigo. Tem a questão do meu trabalho, mas também pelo que eu sou. Pelo que eu posicionamento. demonstro, pelo meu Sim. posicionamento como ser humano, inclusive. E a marca, ela consegue transmitir isso, como você falou aqui do Com nosso certeza, logo. com certeza. Consegue transmitir isso e consegue vender. Posicionamento é venda. Posicionamento é venda. Se a pessoa olha teu Instagram, tem uma oferta clara, ela consegue entender o que você faz, ela gostou do visual do teu trabalho, a importância de uma boa foto e um bom design, né? Porque você ganha a pessoa no visual. Sim. Então você chamou a atenção dela, ela viu que é claro, olha, ele faz isso daqui, ele faz pra fulano, ciclano, tal. Gostei. Aí ela pode comprar na hora, ela pode pedir uma proposta na hora, ou ela pode seguir ali namorando. Aí a importância de você publicar todos os dias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho uma dificuldade, né? Na verdade, assim, tem uma pessoa que faz as minhas capas de álbum. Não sou eu, que Que absurdo. absurdo! Na verdade, ele trabalha com a Carla. Ele é um menino que ele estudou comigo, eu indiquei ele pra Ele Carla. faz as Conta de contracapas, na você e verdade, como né? funcionar a Mas tela ele- ainda. Você A vê? capa também? Não, capa, contracapa e primeira página. Ela nem sabia E ele- disso. Não, fez é porque eu tinha também. falado pra ele fazer a capa do aniversário do César. Ele falou, não sei fazer. Mas ele é... Então, eu tô te enrolando. Mas é que você tá colocando... Você tá dando muito trabalho pra ele. Qual é o nome dele mesmo? Eu não posso falar. Não posso falar, é o Michael. Michael, fica esperto. Michael é funcionário, tá comigo há mais de 2 anos e foi indo, hoje é supervisor da minha empresa. Que Viu, legal. Michael? Fica Roubar o esperto que Michael. chegou na chefe que você sabe fazer capa. Olha só. Faz. Às vezes acontece, existe o cliente que acha que é editor, né? Que acha que é designer. E aí a gente manda o álbum, gente, juro por Deus, assim, o trabalho dele é bonito, lógico que ainda não chegou no seu nível, mas eu mando pro cliente, o cliente vai e mexe o álbum todinho. Eu vou falar de você tá errando. Calma, aí tá escrito que a pessoa tem direito a 2 alterações, mas a pessoa não tá feliz. Por que tem que estar escrito? Deixa que não tem direito a nada. Não, tá escrito que... porque Fala que cada alteração custa R$50 pra você Não, ver. mas não adianta, brincando. amiga. Porque assim, tudo bem, eu vou fazer o quê? Eu vou cobrar, aí a pessoa ainda tá puta, ela não gostou ainda, porque ela não queria um urso, ela queria uma borboleta, porque a primeira página, a capa não é a foto que ela queria. Ela consegue fazer uma bagunça no álbum. Às vezes a Amanda vai entregar o álbum e ela fala, Renata, vai ser desse jeito, tá? Tipo, sabe? Tipo assim, administra a sua irritação, porque vai ser desse jeito. Eu falo, nem filma porque eu não quero nem ver esse álbum, entendeu? Mas você dá a oportunidade do cara corrigir. Tá, o mas álbum. vamos perguntar mas aí, pro Celso agora. Celso, Você tem queria saber casos o que assim? você Ou você acha faz que nesse tudo é caso? flores? Tá, tem uma etapa que muitas pessoas trabalham pouco, na minha opinião, que é a etapa da meu papel. apresentação. A gente menospreza muito. Eu vou contar um caso aqui da apresentação. Tinha uma fotógrafa, ela ainda fotografa, super conhecida e tudo mais, ela faz álbum de newborn com a gente. E, gente, álbum de newborn, 10, 12 lâminas, não é pra ter correção. Troca essa foto com essa. São as mesmas poses, do mesmo jeito, muda uma coisa ou outra. E a sequência de poses, É né? uma sequência. Todo álbum que eu mandava tinha alteração. Todo álbum. Se eu mandasse 10 álbuns, os 10 álbuns tinham alteração. Eu falei assim, eu preciso resolver isso. Não dá pra ficar alterando álbum de 10 lâminas. Daí eu conversando com a fotógrafa, eu falei, manda pra mim igual você manda pra mãe. Daí ela simplesmente pegava a prova, né? E enviava pra mãe e falava, mãe, tá aqui a prova. Faça as mudanças que você desejar. Se você quiser mudar alguma coisa, fique super à vontade, tal. A palavra errada. Daí Ela tá pagando um profissional, um dos melhores mercados. A fotografia é lindíssima, o álbum ficou super legal. O problema está onde? Na comunicação. Se o cliente realmente quiser alterar o álbum, ele vai alterar. Não importa o que a gente fale, ele vai alterar. Mas... Você não precisa dar asas, né? Mas o jeito com que você apresenta pode poupar muito retrabalho. Muito retrabalho. Então, assim, o que a gente faz lá hoje?
Terminamos o álbum, a gente coloca esse álbum no mockup, né? O mockup é basicamente uma imagem onde eu consigo colocar o álbum com uma mão segurando e tal. Por que isso é importante? De novo, o óbvio precisa ser explicado, né? Então, pra mim é muito óbvio quando eu mando aquele layout aberto que tem a capa, o dorso e a contracapa, o que vai ficar em cada... Mas pro cliente não é. Então, ter esse mockup é extremamente importante e toda vez que a gente vai enviar um álbum, a gente escreve sobre o projeto. Por que daquela fonte, por que daquela cor, por que aquele ícone foi usado. A gente viu em algum lugar aquele ícone. Né? Então, olha, o ícone aí tem isso no teu quarto, a gente recebeu o briefing. Então, e assim, não é uma redação também. É ali 5, 6 linhas falando sobre o projeto. E daí, eu dou sempre como dica. Vai enviar para o cliente, fala assim, olha... segue álbum para aprovação. Falou sobre o projeto, falou assim, olha, realmente ficou incrível, foi um dos álbuns mais bonitos que a gente já fez. Essa semana, se você aprovar hoje, ou se você aprovar até amanhã, eu consigo enviar para a encadernadora até na sexta-feira, junto com outros 2 projetos que estão aqui. Em 15 dias eu recebo. Então, assim... Você não dá nem opção. É gatilho em cima de gatilho. Ai, que lindo, pra aprovado. Celso, mas ela não pode alterar? Ela pode, e se ela quiser, ela vai. Mas o álbum foi bem feito, a fotografia foi bem tirada, o design foi bem feito. Nós, como profissionais, fizemos o melhor trabalho possível. Então, assim, na parte da apresentação, a gente precisa caprichar. A gente precisa caprichar porque isso pode nos poupar muito retrabalho. Muito retrabalho. Eu, Ana, na minha empresa não tenho esse tipo de problema, graças a Deus, porque eu não dou opção realmente. O cliente escolhe as fotos. Sim. Se ele quiser. Se ele não quiser, a não ser aniversário muito grande, que às vezes tem tios, avós, amigos, queridos, aí ele escolhe. Mas se não, ele escolhe as fotos, eu monto o álbum e não mando para aprovação. Uma vez que foi feito, está feito. Ele vai receber pronto. E graças a Deus, em 12 anos... E a Analice, ela fala exatamente assim com a cliente. Eu fui com ela falou assim, olha, amanhã, hoje mesmo, ou amanhã no máximo, eu vou te mandar as fotos. Você aprova. Se você não aprovar, vai demorar mais para eu te entregar. Não, eu faço exatamente assim, isso. E assim, esse gatilho é essencial. Óbvio, né, comigo. Ela fala muito direta. Ela fala, você escutou. Vai demorar. E se você não demorar, vai ser direta, mas de uma forma delicada, mas assim, tudo explicado. E o cliente gosta que você seja ele direto. Ele enxerga transparência. Exato, né? ele gosta disso. E isso serve também pra galeria. Eu mando pra mãe gestante, o bebê já vai nascer. Aí eu falo, mãezinha não. Fala mãezinha de fato. Eu falo, mas, né, seja mãe, o nome da cliente, falo, olha, seu bebê vai nascer. Desculpa falar isso, mas você não vai mais ter importância nenhuma para a sociedade, porque é só o seu bebê que vai. Se você escolher as fotos até amanhã, eu consigo fazer essa edição até quarta-feira da próxima semana. Olha que maravilha. Você vai brilhar pela última vez. No mesmo dia, elas escolhem a galeria. Acabou, não tem muito. Mas eu não sou muito filha da mãe de não dar essa opção do cliente olhar o álbum e já mandar pra... Igual o seu cliente italiano que já manda imprimir. Gente, é cultural. Você pode fazer isso 10 vezes, 9 pode dar certo, 1 pode dar um problema, né? Eu acho assim... Porque eu sigo uma cronologia do parto. Vou falar de parto. Eu faço mais álbum de parto. Então eu sigo uma linha cronológica. Tu nunca errou nada? Eu, por exemplo, eu fiz um álbum, tá lá no meu estúdio, inclusive, que a bebê chamava Luísa com S. Maria Luísa. Não, eu já fiz. Eu fiz Luísa com Z. Passou por mim, passou pela Amanda, passou pelo Michael, passou pela mãe. Já fiz também. Imprimiu o álbum errado. Não. E aí... O meu foi Isabela. Ela virou pra mim e falou assim, ai, Renata, puta, tá muito lindo, eu tô apaixonada, só que tá o nome da Não, mas aí tá... Mas o meu tá no contrato. O meu tá no contrato. A mãe tem que olhar todas as coisas. Eu dei outro álbum pra ela. Mas tá certo. Porque eu não consigo deixar o meu Não, cliente eu também satisfeito, pagaria. Eu erro 9. Eu não, gente, eu não pagaria. O meu tá no meu contrato. E eu falo antes, identifique todas as correções de português, nome do bebê, tal. Eu falo tudo. Não que errei. O meu tá escrito também, mas ela... Mas ela que paga, se ela errou. Um vídeo, na edição do vídeo, e assim, eu tenho tudo. Maria Luísa com S, com acento, com S, mas com por acento. que SZ? Que inferno. Pois Z, né? Que é tão básico. Era com acento. Peraí que agora com até esqueci S. se o César é com S ou com Z. Que absurdo. Minha filha é Souza, que não é meu. E eu nem escrevo porque eu vou errar. Fica só o nome da mãe. Ai, que louca. Ai, que lute. Oi, amor. Mas eu tenho esse cuidado de olhar 20 vezes. Aí, a hora que você manda o álbum, tem aquele negócio...
você garante que você conferiu tudo. Aquela hora que fica assim... Aí você volta tudo. Deus. Aí você É igual volta, eu aqui. É Celso Modenese. Gente, mas passa, que nem lá. Passa. Por exemplo, Lá também passa. eu fiz o design do álbum. Daí, pelo menos 2 pessoas conferem. E quem envia é a Natália. E ela confere tudo. Ela, assim, ela é muito boa. Muita coisa ela pega já ali. Ó, gente, a fotógrafa falou isso aqui no briefing e isso aqui na capa não tá feito. Todo dia ela pega alguma coisinha. Todo dia, Que é pro cliente e não... Daí, esses dias, o fotógrafo mandou uma mensagem pra mim, um vídeo. Daí, assim, quando do nada manda um vídeo no WhatsApp, daí você vê, assim, aquela imagem embaçadinha que é de um álbum, você fala assim, ai... Ou, das duas, uma, né? Ou é uma alegria porque o álbum chegou, ou é algum problema. Agradecendo. No caso, era um problema, que tinha no dorso, casamento, bem pequenininho desse tamanho, casamento, tava faltando a letra E. Isso é foda. Letra E. Tinha o M, o E sumiu, e daí passou por mim, passou pela Natália, passou por mais alguém, passou pela noiva, passou Passa pela gráfica até, se bobear, né? Porque o cara da gráfica também imprimiu. Mas a gráfica não olha. Eu já tive uma situação, não gol, por mas exemplo, olha. nesse caso, foi a encadernadora que mandou um vídeo pra ele, ele encaminhou o vídeo pra mim. Sim. Então, assim, só que já tava lá. Sim. Então já teve o custo da impressão e tudo mais. Então, assim, gente, passa. Vou te falar uma coisa que não tem nada a ver com passa. aqui, mas quando eu fui fazer minha primeira tatuagem, tava saindo um homem que escreveu nas costas bem grande, independente. Do São Paulo. Sim. E tava escrito independente. Desse tamanho. O meu amigo que tatuou falou: olha que. Mas o homem que mandou pra ele fez, ele leu e passou despercebido e tatuou. Jesus, olha, um álbum fica mais barato pra arrumar. Então, assim, passa, a nossa visão, às vezes, não passa despercebido. Né? Agora ele depende de Passa. camiseta pra ver. Eu fazia evento, né, quando eu trabalhava em empresa, e nós fechamos o briefing, tudo direitinho com a agência, todos os materiais impressos, missão acelerar. Né? Acelera, gente! Beleza. A hora que eu entrei na plenária, gente, era assim, um painel gigante, missão acelere. Tem um ódio daquilo até hoje. E todo o material... Você ainda ficava inteligível. Não, mas todo o material tava evidente que tava errado. Porque assim, a gente tinha caderninho, tinha tudo missão acelerar. Lá foi e aí o raio do acelere. Eu entrei, a hora que eu olhei, eu falei... Você tá de brincadeira? Mas já aconteceu em Pelo evento. amor de Deus. Não, mas isso acontece, gente. É vício de linguagem, vício de visão. A fachada assim, aí colocou uma letra errada, vai o moço com a lona colar em cima. Porque não dava tempo. Porque, tipo assim, a hora que eu cheguei, como era Não, o primeiro interior, dia foi era zoado, ali o no segundo Cesário dia foi Lange. zoado. Bom, deixa eu voltar aqui pro Celso. A sua empresa, você comentou com a gente aqui antes da gente começar a gravar, que é composta, você trabalha com 5 mulheres. 5 Você mulheres. já pode trabalhar com a gente. Por conta disso, assim, eu tô super em casa. Super tranquilo. Tá. Não, vocês não me assustam. Verdade, né? Que pena. E a sua empresa é composta também é dividida em 3. São a. É 5 mulheres mais sua esposa ou 5 mulheres com sua esposa? Com minha esposa, somos em 6 no total. Se fosse 6, ninguém merece, hein? E eu sei que não é fácil, mas como foi pra você montar essa sua equipe? Você ainda tem problema até hoje? De vez em quando falha? Você... como é que é pra manter uma equipe unida, incentivada? Como que você procurou esses profissionais? Sim. Gente, é um desafio, assim, imenso. E tem sido um dos meus maiores desafios desde quando a gente ampliou a equipe, né? Porque a gente ficou muito tempo, eu, a Amanda, mais uma pessoa. A gente tava dando conta. Graças a Deus, a gente foi evoluindo. Os projetos começaram a acontecer de maneira mais, né? Mais acelerada, mais projetos por mês. A gente começou, tem a Masterclass, tem outros projetos. Enfim, a gente precisou ampliar a equipe, né? Quando chegou em 5 pessoas, confesso que eu assustei, né? Então, daí eu comecei... Porque eu não sou um líder, assim, nato. Porque tem aquele líder que ele lidera... fulano, é isso. Se você não fizer, não tem conversa. Eu sou o líder que, sei lá, dá o exemplo. Eu sou o primeiro a chegar, eu sou o último a sair. Todo mundo vai embora. Se elas fizerem hora extra, elas vão embora. À noite eu ainda tô ali, né? Então, assim, eu lidero pelo exemplo, né? Pelo capricho. Eu sou muito chato com... Então, assim, tem várias coisas que eu acho que são positivas. Mas teve outras que eu tive que evoluir, assim. Muito difícil eu chegar pra pessoa e falar assim, Tá uma merda. não tá legal.
Eu tenho muita dificuldade. Eu também, eu dou uma volta. Quantas vezes eu não refiz projetos? Isso que eu ia falar, você, em vez de falar que não tava legal, você refaz. Exato, eu assim, tenho esse problema. eu tive muita dificuldade, né? Então, assim, eu no finalzinho do ano passado, eu fiz um curso de gestão, fiz outro de liderança, porque você precisa se capacitar de coisas que você ainda não... Pra você poder passar isso também, que você, né? Então, assim, coisas sobre gestão. Então, hoje a gente consegue dividir muito bem por setor. Tem a que cuida do financeiro, tem a que cuida do atendimento, tem a que cuida da parte de organização, me ajuda com as marcas, tem a parte da criação, a Amanda me ajuda com a gestão. Então, assim, são coisas que você vai descobrindo conforme dá. Com os erros. Exato. Assim, eu sempre, desde o comecinho, eu aprendi a pensar como empresa. Eu desde o comecinho, eu sabia que eu não era um designer, eu era um empreendedor, eu era um empresário. Só que fazer isso com você e com a sua esposa, né, ou com seu marido, enfim, fazer isso só vocês dois ou com mais uma pessoa é uma coisa. Agora, quando a equipe é completamente diferente. Porque você precisa lidar ali com jeitos diferentes, né? Recentemente eu fiz até não é um desafio, é uma análise. Eu analisei o perfil de cada uma, segundo o método lá, eu analisei o perfil. Por quê? Porque eu preciso entender o perfil da pessoa que está trabalhando comigo, porque uma vai aceitar bem uma crítica direta, a outra não vai. Uma vai precisar de 2 elogios e uma crítica, e a outra vai aceitar a crítica numa boa. É a técnica do sanduíche, né? Você faz um elogio, aí então, você vem aqui. Então, olha, eu queria falar que você chega sempre muito bem no horário, tá ótimo, tô adorando. Mas aquela capa. Então, assim, até isso eu aprendi que eu preciso fazer porque eu preciso lidar com as pessoas ali. E assim, ficamos todo mundo... É que você é pisciano, né? Em uma sala. Você não gosta de pessoas, entende as pessoas. Vocês ficam todos em uma única sala. Exato. São mesas separadas, né? Elas ficam numa baia, assim, grande, as 4. E depois eu fico numa outra mesa, a Amanda fica junto comigo. Mas, assim, é tudo numa mesma sala. Então, eu prezo muito pelo ambiente. Muito. Porque se uma não está bem, o ambiente não está bem. Sim. E assim, gente, a gente sabe que cada um tem uma vida fora do trabalho. Você pode chegar, pode não estar bem. Então, assim, a gente faz de tudo pra acolher bem. Então, assim, todo dia eu vou lá, eu faço um café pra todo mundo, a gente conversa, assim. Eu não estando bem, eu preciso estar bem. Sim, foi isso que eu aprendi. Eu não estando bem, eu preciso estar bem. Eu estou disposta a aprender igual a Pauli. Posso demorar 1 ano, mas eu aprendo. Não tem essa opção pra mim. E assim, é isso. Quem comanda o negócio, não tô bem, não interessa. Você não interessa, eles interessam. Então, assim, elas precisam estar bem. Tá bem. Então, assim, eu vim pra cá, foi até engraçado. Ontem eu falei, gente, amanhã vocês vão chegar aqui, eu não vou estar aqui. Vocês querem alguma coisa de São Paulo? Daí ela, traz um docinho diferente. Então, assim, isso precisa acontecer. Tem. Celso, você não cobra? Eu cobro, eu sou muito chato. Você já pensou no docinho? Não, ainda não. Que seja diferente. A gente vai te ajudar, Fica tranquilo. Então, assim, sou chato. Eu sou muito chato, né? Mas eu ouvi uma frase recentemente que é que a gente precisa ser amável com as pessoas, mas implacável com os problemas. Então, assim, eu amo todo mundo que tá lá. Eu cuido da melhor forma possível, mas os problemas precisam ser resolvidos. Se você resolver um problema pra mim, tá perfeito, né? Não resolvi um problema. Continuo, assim, super carinhoso, continuo te amando da mesma forma como colega de trabalho. Mas você precisava resolver o problema, não resolveu, paciência. Né? Então, assim, os problemas, eles precisam ser tratados como problemas. E as pessoas como pessoas. E as pessoas têm que entender que tem um problema. Exato. Sim. Que precisa ser Eu resolvido. acho que uma das coisas que a gente tem que deixar muito claro, né, para os nossos funcionários é, assim, capricho dá trabalho. Tá. Então, assim, a partir do momento que você entende que capricho dá trabalho, você precisa trabalhar para que aquilo fique, assim, como que você gostaria de receber determinada coisa. Vai desde do primeiro atendimento, gente, até a entrega do negócio, sabe? Como que você gostaria, você, pessoa física, de ser respeitado, atendido, e como que você gostaria de receber seu álbum, a parte de embalagem. Exatamente. Entendeu? Você olhar o processo como um todo e tentar amarrar esse processo pensando no capricho. Quando você fala que você é chato, eu também sou virginiana. Mas a gente é chato, não é que a gente é chato pra entregar o melhor, não é? Exato. Você Se tá não for sendo assim, chato, não entre tem jeito. aspas, e eu acho assim que elas, como suas funcionárias, elas devem ter muito orgulho de trabalhar com um cara assim, porque é uma delícia. Eu já trabalhei com vários perfis, né?
você olhar um cara que te inspira, que você olha e fala assim, meu, ele é chato. E que tá do seu lado. Mas ele tem capricho, olha o que ele entrega. Ele quer o melhor. Eu quero ser chata que nem ele. Precisa você ser vê assim. é inspirado a fazer tão bem quanto. E você começa a prestar atenção, Um né? vai puxando o outro. Você vira inspiração, né? Um vai puxando o outro. Porque assim, gente, quantas pessoas a gente já viu aparecendo no mercado e desaparecendo? Sim. Quantas vocês já viram? Eu já vi um monte. Muitas. Né? Vi pessoa, nossa, o fulano chegou até a palestrar. Nossa, esse ano ninguém mais fala dele. Sim. Então o que aconteceu? Construir algo, chegar aonde você almeja, se você trabalhar muito, planejar, você vai chegar. Agora, ficar lá, assim, é o capricho diário, é aquele algo a mais todo dia, é a insatisfação diária. Porque senão... E trabalho dá trabalho. Muito. Trabalho é trabalhoso, faz parte. E lá na empresa você faz só capa e álbum completo ou você faz somente capa também? A gente tem os dois serviços. Tem os dois serviços. Na verdade, nós temos É capa e contra capa o seu, não é só capa, né? Capa completa. Capa isso. completa. Não, na verdade, nós temos 3 serviços. Nós temos o trabalho de capa, o layout da capa inteiro, capa contra capa, e também a abertura do álbum. Então, vamos lá. O cliente recebe a identidade visual, a capa, a lâmina de abertura, recebe também uma... Como assim, identidade visual? Isso a aqui, ó. tipografia. A tipografia, a letra, a Assim, fonte. de fato o projeto completo, e ainda recebe um arquivo em formato de stories para postar no stories e um mockup do álbum. Nossa, Então, assim, que é uma entrega super completa. Então, esse é o serviço mais básico. Depois tem o serviço que é tudo isso, mais a diagramação da parte interna. Tá. E tem um outro serviço que a gente também faz o tratamento das fotos. Então, a gente trata as fotos que vão para o álbum, mais a diagramação, mais a capa. E tem a criação de identidade também que você faz. Sim, a parte. daí esse é o serviço de design de álbuns. Agora, Celso, eu quero trocar a minha marca, quero fazer o redesign da minha marca, daí a gente faz isso também. É um processo completamente diferente. Então, a importância de cada uma lá, e eu também saber a função. Porque, por exemplo, se entra um cliente que quer fechar uma marca, é a Natália que vai cuidar. Se é um cliente que quer o catálogo de álbuns, quer começar a fazer álbum, é a Olivia que vai cuidar. Assim, precisa ser assim, porque são 3 empresas diferentes, 3 serviços com processos diferentes, com jornadas do cliente diferentes, né? Se entra um aluno, a Naomi vai dar o suporte. Então, assim, precisa ser assim, senão o negócio não funciona. E o requisito do currículo é ser mulher. Não. na verdade, sim. Como a Amanda trabalhou em RH, ela que faz todas as entrevistas e tudo mais. Ela chega pra mim e fala assim, amor, eu acho que essa menina vai se dar super bem. Eu falo, então tá bom. Então, assim, com a Amanda. Eu nunca contratei ninguém. Sempre foi ela que Se eu contratou. morasse com meu marido, eu só ia contratar homem. Gente, jamais ia contratar mulher. Misericórdia. Mas E deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem workshop hoje só online? Como é que tá? Conta pra gente, conta pros nossos telespectadores. Sim. Porque eu acho que o povo já deve estar agoniado. Já deve estar agoniado, querido. E se você também tem workshop presencial, se tá fazendo no momento e se tem alguma data prevista, alguma coisa assim. Perfeito. Nós temos uma Masterclass online, design de álbuns. Temos 2 alunas aqui, né? maravilhoso. É um conteúdo super completo sobre design, né? Então tem um acompanhamento ao vivo, além do conteúdo que está na plataforma, que é um conteúdo assim, de cabo a rabo, tudo você aprende a fazer o álbum inteiro. Tem esse acompanhamento, essa mentoria durante 6 semanas, né? Nós abrimos algumas vezes no ano, normalmente 3 vezes por ano. Vamos abrir uma turma agora em março, né? Que dia você faz aniversário? Faz dia 10 de março. Eu faço dia 11. Eu Não, faço é que o dia do diagramador é dia 28 de março. Então vai ter uma agora em março, provavelmente vai ter uma ali em julho, e a outra lá no finalzinho do ano, né? Aqui em São Paulo? Não, tudo as turmas que abrem. não, pensei que você ia abrir. Isso, tudo Tá. lá. Eu estou com vontade de voltar a fazer eventos presenciais. Eu não faço isso desde 2018. Nossa, né? faz tempo, hein? Desde quando eu comecei o online, já assim, o online... Você começou online antes da pandemia? Sim, antes da pandemia. Porque assim, gente, parece que não, mas o online, se você quiser fazer bem feito, te toma um tempo Você absurdo. volta e vê de novo. Porque imagina, eu dava workshop presencial, eram 2 dias. Depois, online são- Tchau, né? Tchau. Não, e são lives, aí você vai acompanhando e vai fazendo e é Exato. dúvida. Agora, imagina, a gente fechou uma turma, sei lá, 150 pessoas. Daí você vai fazer, durante 6 semanas, ter o compromisso com aquelas 150 pessoas. Ela vai publicar uma capa na comunidade, eu vou lá corrigir. Né? Então, assim, imagina quantas capas a gente não corrige. Né? E vai, a pessoa tem acesso durante 2 anos. Então, se uma com universidade, 1 ano e 10 meses ela começar Pode ir rever, olhar. ela começar a rever as aulas e ela fizer 300 perguntas, depois de 1 ano e 11 meses, eu ainda estou respondendo as perguntas dela.
Então, olha como é diferente. Então, dá muito mais trabalho, né? Mas é uma ideia que eu quero voltar, pelo menos, de repente, só com os Uma vez quem no já é ano, pelo aluno, quem menos. não é. Eu gostava muito de fazer, mas são coisas bem diferentes, assim. Não tenho nada previsto presencial, quero fazer, provavelmente vou fazer esse ano em São Paulo. Não sei ainda se vai ser para aluno ou aberto, vou decidir isso ainda, mas a Masterclass a gente vai continuar fazendo, porque é um curso que a gente tem um carinho super especial, assim. É o maior curso do mercado, assim, em termos de conteúdo e design de álbuns, né? Então, vale muito a pena, quem quiser fazer, super à vontade. Quem quiser começar a aprender já também, dentro do meu perfil do Instagram, tem um link lá que é o e-book Qual é a Fonte Celso. Porque assim, o que acontece? Que fonte é essa? Todo mundo, todo dia, eu posto um trabalho, mas qual é essa fonte? Todo dia. Tem umas ali que existe a fonte? Existe, Tudo todo existe. dia. Tudo existe, todo Não dia. é você que desenha nada. Não. Gente, tem umas fontes Não, depois incríveis. ele vai estilizar a fonte, né? Mas a exato. fonte Nossa, que existe. fonte é essa? Utiliza. Tô brincando. Daí que eu falei assim, vamos criar um e-book, qual é a fonte? Então esse e-book tem, se eu não me engano, são 100 identidades, onde tem a identidade e tem a fonte embaixo. Perfeito. E daí que a gente fez? Vamos fazer um e-book? Vamos. Daí é aquela questão de ser chato, né? Eu não quero fazer um e-book igual todo mundo faz o e-book. Que você vai lá, você compra o e-book, você baixa o e-book e a relação acabou aí. Daí que eu fiz? Eu fiz algumas aulas mostrando como eu fiz algumas das identidades do e-book. Então você vai clicar na identidade e você vai para a aula. Então tem algumas aulas legal. bem legais. E tem uma aula de introdução de Illustrator. Enfim, é um produto super acessível mesmo. Se eu não me engano tá R$100, alguma coisa assim, 90, alguma coisa. E 12 de... Dá pra fazer 9,90? 12 de... alguma coisa nesse Gente, sentido. vamos pensar, um investimento super baixo pra você Exato, enriquecer demais o exato. seu Depois, trabalho. assim, começou a aprender, daí vai lá e faz o Masterclass. Então, assim, se quiser aprender hoje, dá pra você fazer isso. Você já matou a última pergunta que eu ia te fazer, se era exatamente isso. O que a pessoa precisa pra começar, então já tá aí, já vai lá, já baixa o e-book. Baixa o e-book, já começa Já a começa, já tem o aprender. curso que vai sair. Exatamente. Mas, assim, se você não sabe nada, também a gente vai resolver. Gente... Tem dentista na plataforma, tem advogada. Por quê? A advogada quer fazer os álbuns da família. Sim. E ela Que legal, começou a me cara. acompanhar e ela gostou do trabalho. Consigo fazer isso? Legal. Eu falei, tenho certeza que você consegue. Assiste as aulas e começa a fazer os Perfeito, álbuns em casa. sim. Tem uma dentista, a Flávia, ela já fez vários álbuns da família. E ela fez. Deve Ficou fazer super melhor legal. que eu. Ela foi lá, assistiu as Lógico que aulas você e não fez o curso do Celso. Então, assim, é um hobby que acaba... Sim, sim, E uma assim, terapia. aquela questão das fotos dos celulares, né? Hoje dá pra fazer álbuns 25x25 com foto de celular que você não fala que é de celular. sim. Então, assim, olha que legal. Né? Então, é mais um mercado que dá pra ser atendido de maneira, assim, super bacana. A gente tem alguns clientes... Vem uma cliente na cabeça, a Ana, por exemplo. Ela viaja muito. Ela, a família, viaja muito. A gente já fez mais de 10 álbuns de viagem pra ela, só com foto de Eles falam celular. de viagem demais. Eu faço Mas também. Eu faz tenho com cliente que eu faço... Não é minha cliente, mas de celular é. Então, assim, então, olha só, a gente tem a competência para realizar o serviço, a gente tem um monte de pessoa no Instagram que segue a gente, é só criar o contexto para vender para essas Sim, pessoas. é fazer, você cria a oferta, você faz a pessoa ter Você vontade, cria o né? ambiente, exato. Então, assim, vai fazer um post, o grande erro, não consigo vender álbum. O grande erro é esse, não cria um contexto. Né? Que nem quando chegou esses álbuns de viagem pra gente, depois a gente pode até dar uma vasculhada lá no Instagram. Eu fiz um post falando inspirações para álbum de viagem. Eu não fiz um post falando, os álbuns da Ana, 25x25, custa X reais. Então, assim, eu fiz... Daí, na segunda tela... Criou o desejo, né? Na segunda tela tava assim, essa semana chegou essa coleção pra gente com fotos de celular. Olha só, eu já tô ativando um gatilho Que a dá pessoa pra já fazer acha foto de que celular. é só... Não. Então, assim, eu fiz um post que é de inspiração. Então, a pessoa já vai rodar porque ela quer se inspirar. Não é uma venda direta, não é uma panfletagem, né? Daí a pessoa vê o álbum, e lá no final, ela pode, eu falo pra ela encaminhar pra alguém que fez uma viagem, ou se ela fez uma viagem pra ela me chamar, aí eu começo a vender. Né? Então, olha a diferença, né? Você Legal. cria um conteúdo, você cria um contexto, cria uma experiência do usuário ali, dele passar tudo, e depois você cria o propósito. Fala, olha, o álbum de fotografia é importante, você precisa disso. Um álbum é pra você, é pra vida inteira, e começa a vender. O fotógrafo ele não faz isso, Não ele acaba faz, não vendendo álbum. não vende, E ele eu vejo- reclama. Eu não consigo fechar álbum. Não, e eu vejo uma Consegue. coisa, eu vejo nos grupos que eu participo, sempre tem alguém que fala assim, tem alguém no grupo que monta álbum? Minha cliente quer, ou seja, minha cliente quer, ela nunca ofereceu, a Sim. cliente quis e a pessoa não sabe fazer. Então eu ainda acho que tem um grande número de colegas que não vende porque não sabe. Não sabe fazer? Não Então, sabe então fazer. paga quem sabe, né? Paga, gente, paga quem sabe, põe no preço, manda pro Celso.
Exato. Vende um trabalho lindo, rico, personalizado e começa a botar dinheiro no bolo. Ó, não sei se dá tempo, mas eu posso dar dicas aqui de... Fala, 3 dicas fale. rapidinho. Por favor. Fale. Ó, aqui, ó. Vou perder. Você tem 10 minutos pra falar tudo que você quiser. A gente vai ficar caladinho. Mas assim, ó, 3 palavras, tá? Contexto, experiência e propósito. Pense nessas 3 palavras pra gente seguir um caminho legal. O que é contexto? É criar um ambiente. Então vamos lá. Sessões de Natal. Teve, sei lá, 15 mães que não fechou o álbum, fechou só as fotos digitais. Você vai precisar levar essas mães para um ambiente propício para a venda. E aí pode ser um grupo no WhatsApp, pode ser por uma lista de e-mail, pode ser qualquer coisa, mas um lugar onde todas elas estejam ali reunidas. Daí você vai criar um contexto. Mães, estou revendo aqui as fotos dos ensaios de Natal. Nossa, a foto do fulano ficou incrível. Nossa, tô vendo tanta foto linda. Vocês lembram desse dia? Com certeza vai lembrar. Foi tão legal, a gente foi lá e fez. Vocês continuaram vendo as fotos digitais? Elas vão falar, não, porque a gente não vê mais foto no pendrive, é uma vez só. Então, mães, olha só, para esse mês eu tô pensando em fazer uma ação, não uma promoção, uma ação pra gente resolver esse problema. Para vocês terem um álbum lindo, com design personalizado. Tá? Você vai criando um contexto, criando um terreno, né? Então, assim, criei o contexto. As pessoas já estão ali e elas estão prontas para comprar. Celso, E é bom dar um tempo, né? Exato. Porque ela já gastou e depois ela... Daí ela já se recuperou financeiramente. Elas vão comprar de cara depois que você falar que você tá fazendo uma ação de venda? Não vão comprar de cara. Ou, das 15, de repente, 3, 4, eu quero. Mas a grande maioria não vai. Vai não pôr a adianta a gente ter pulguinha a ali. ilusão que ela vai comprar. Mas daí entra a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? É a experiência. Sabe, a gente fala muito, né? Precisa criar uma boa experiência. Mas o que é criar uma boa experiência? Você pode pegar as 15 sessões, abrir lá o Smart Albums e diagramar os 15 álbuns. Celso, mas eu não sei se eu vou vender. Você vai vender. Você vai vender, sei lá, 80%. 90%. Vai e faz diagramação. Não é demorado. Faz uma seleção legal, faz diagramação. Quer pagar para fazer a capa? Paga, porque a chance de vender é maior. Né? Tem um fotógrafo, não lembro se é do Rio Grande do Norte ou do Recife, cliente nosso. Ele manda a capa pra gente sem vender o álbum. O preço da capa é fixo? É fixo. Pode falar? Posso. A capa avulsa fica R$170. Daí a gente tem o pacote com 5 capas, que fica 160. Se você quiser comprar o pacote com 10 capas, é 150. Você pode dividir, enfim. Preço super acessível, né? Capa contra capa e primeira capa. E a identidade, né? E o store. O projeto O completo, mockup, stories, mockup, tudo. Então, assim, cria essa experiência, envia a diagramação, pelo menos. Daí você chama cada mãe no particular e fala assim, mãe, eu adorei como Eu ficou não me o álbum. contive. O seu Não me ensaio é consigo. tão Seu ensaio maravilhoso. É a Eu não experiência. consigo me controlar, né? Daí você vai enviar, dá uma olhada nesse álbum, me diz se você gostou. Já não oferece, me diz se você gostou. É lógico que ela vai falar que ela amou, que ela gostou e tudo mais. Shut up and take my Aí money. você vai... Aí entra o propósito. Dá meu dinheiro. E assim, o propósito, o que é o propósito? Assim, de maneira clara, né? Sem florear muito. Para que serve? Para que você precisa daquilo ali? Né? Ou para que você está fazendo aquilo ali? Então assim, mãe, ficou lindo, né? A mãe falou que ficou lindo, aí você fala assim, ficou. Mãe, porque o álbum de fotografia é para uma vida, né? Assim, foi o ensaio, o primeiro Natal do seu filho, ou o Natal que você mais aproveitou o seu filho. Você precisa estar inserido no contexto da pessoa para você falar tudo isso, né? A importância de interagir bem com o cliente. Então, mãe, isso aqui é para a vida. Então, para que serve o álbum? Para relembrar pro resto da vida. Então, você deu um propósito para aquilo. Daí, no final disso tudo, você vai falar, mãe, então a ação que eu te falei lá atrás, ela já comprou. 10 vezes de 599. Ela já comprou. Você fala assim, mãe, então, vamos fazer? Eu tenho mais a capa para eu te enviar ainda. Vai ficar linda a capa. E a ação é o seguinte, o álbum custa X, vai custar Y e vai chegar ainda esse mês. Então, assim, você criou um contexto, você levou elas para um lugar propício para venda, né? Você pode fazer uma ação no Instagram, enfim, você precisa estar ali, a comunidade pronta para comprar. Você deu uma boa experiência, você fez a mais, né? Ela não pediu para você fazer a diagramação, mas você fez. E daí, por último, você deu um significado para você chamar ela, para você fazer a diagramação, porque tudo isso não foi de graça, custou seu tempo, custou teu talento, teu trabalho. E daí, por último, você falou, olha, eu fiz tudo isso porque eu sei que é importante. E o álbum serve para isso aqui, que é o propósito.
Então, se você seguir essa regrinha, seguir esse caminho de 3 coisas, você não perde venda. Você não perde venda. O problema das pessoas É não oferecer, né? é querer olhar o álbum. Se você quiser um álbum desse, custa X. Você vai fazer isso para 1000 pessoas e fazer uma venda. Ou você pode fazer o caminho direito com 15 pessoas e fazer 12 vendas, 13 vendas. Vai ter gente que, infelizmente, não vai ter condições de comprar. Mas se ela tem condição, ou se ela apertar Ela um compra, pouquinho, né? ela vai comprar. Vai comprar. Porque assim, a gente vende algo muito legal, né? A gente vende algo muito legal. Fotografia é algo muito legal, o design, o álbum, enfim. Então assim, todo mundo está disposto a comprar um álbum de fotografia. Eu escrevi uma matéria há muito tempo atrás, acho que uns 5, 6 anos atrás, que era assim, todo mundo quer um álbum de fotografia. Porque se você explicar o contexto, levar a pessoa a ter uma boa experiência e explicar para que serve o álbum, todo mundo quer. Sim. Né? Então assim, a gente atende muitos clientes finais que têm as fotos digitais, muitos, que fazem álbum com a gente. E o fotógrafo nem ofereceu, O provavelmente. fotógrafo nem ofereceu. O fotógrafo não ofereceu. Ou ele sequer demorou para responder, posso fazer seu álbum sim, custa X, você seleciona 100 fotos e me manda. Não ajudou a pessoa a selecionar, não explicou como é que vai funcionar, não explicou nada. Ele só deu o preço e falou assim, seleciona aí que eu faço seu álbum. É isso, infelizmente é assim. Daí a pessoa vai, encontra a gente no Instagram, porque a gente tá publicando todo dia, lembra que venda é essa intensidade? A gente tá publicando todo dia, ela encontra a gente, daí ela é bem atendida, a gente resolve o problema dela, a gente envia 6, 7 imagens com capas de modelos diferentes, ela escolhe a que ela quer e a gente vende. Então assim, dá para vender álbum para todo mundo. Agora, você precisa criar um contexto, você precisa criar uma boa experiência e você precisa explicar para que aquilo funciona. Pra que é? Exato. Por exemplo, se você quer vender álbum para todo mundo, daí você tem álbum. Não fiz os meus álbuns ainda. A pessoa nem tem, né? Quanto mais Nem vai vender, portfólio. né? A casa do ferreiro? É difícil. Mas assim, quando você mostra que você fez pra você, é uma prova social bem legal. Lógico, é legal quando as pessoas falam da gente, mas quando você E mostra no que você estúdio é também importante valoriza. também ter, né, Muito, o álbum, muito. porque se você não tangibiliza aquilo, é muito fácil falar de uma coisa muito virtual. Exato. E eu, por exemplo, meu segundo pacote, ele tem uma caixa de foto de acrílico com fotinha legal. impressa, que é justamente para jogar a pessoa pro álbum. Sim. Entendeu? É uma caixa bonitinha, tudo, mas eu não quero vender o álbum, eu não quero vender a caixa. E aí a maioria que fecha virtual comigo, fecha o pacote com a caixa, chega no estúdio, a hora que botou a mão no álbum, Que é o já álbum. muda 2, 3 pacotes pra frente. Exato. E assim, tudo isso que eu falei aqui é digital, mas se a pessoa tiver presencial, aí É você pode garantido, extrapolar. né? Aí você pode extrapolar. Então, essas 3 palavras, se você seguir nesse caminho, A vai gente- dar bom, vai vender. Tá vendo? Se você esperou até o final, já deixa nos comentários que, eu peguei agora. A gente foi aquecendo pra fechar com chave de ouro. Dá vontade de ficar aqui mais 2 horas. Aí a Meu gente Deus. faria, ó. Alguém quer almoçar? Meu Deus do céu. A gente falou que ia passar rápido, né? O tempo já faz Passou. 1h30. 1h30. É, Celso, 1h30. você tem alguma coisa pra falar mais? Quer falar mais Você alguma quer coisa? mandar alguma dica? Quer olhar a sua alguma cola aí pra ver se coisa? falta alguma O que coisa? vocês Ele tem uma quiserem cola falar. enorme, gente. Eu tô com uma vontade de passar a perna nele a hora que ele sair. Eu vou roubar Levar aquele essa negócio. cola, né? Bota aqui dentro aqui pra Isso Pode gente. roubar seu papel da cola? Isso mostra o quanto eu sou chato, né? Não, imagina. Tava lá ontem à noite, Não, eu tô assim. aqui. Olha o tanto que a Renata anotou. Eu já anotei umas 3 páginas aqui também. Eu tava lá e falei assim, vou anotar algumas coisas aqui, né? Vai que eu sou pego de surpresa. Gente, o que vocês quiserem saber, eu tô aqui à disposição de vocês. Não, eu fiquei depois- 3 Eu horas acho que a no gente quer saber trânsito. quando você vem pra São Paulo de novo, né? Pra gente poder gravar mais 2 horas. A gente queria pode fazer um voltar, programa né, só de na- identidade. Eu queria voltar na pergunta da alteração. Pode Quando voltar. a pessoa, a gente falou, né, você explicou como que você faz para que a pessoa não solicitar alteração. E quando a pessoa é mais chata que a gente? Como que você faz? Porque daí se altera uma, se altera 2, mas a pessoa não tá feliz com nada. Você tem número de alterações? Sim, sim. Nós fazemos uma alteração no álbum. Aham. Porque o cliente solicitou aquelas alterações. A segunda já precisa ser cobrada. Porque vamos pensar assim, ele viu o álbum. Daí se ele começa a alterar coisas que ele não alterou da primeira vez, Aí vira um vício, aí eu né? já não acho correto. Com todos os profissionais, com o Sim. fotógrafo e com a gente. Por que ele não alterou tudo de uma vez só? lógico. Então, a segunda vez, eu acho que precisa já existir uma cobrança. Celso, você faz isso em todos os casos? Não. Por exemplo, tem fotógrafas que enviam 10, 15, 20 projetos pra gente por mês. Se a cliente dela quiser fazer 2, 3 alterações, eu não vou cobrar. Entendeu? Agora, sim, se é, por exemplo, uma cliente final que entra em contato com a gente percebe, poxa, ela tá
mastigando muito álbum, aí a gente já vai fazer uma cobrança. Sim. E aquele cliente que demora um tempão, né? Tem Também. Mas assim, aí é tudo de acompanhar. Por exemplo, se você tem uma planilha com 10, 15 clientes que não aprovam, de repente no mês que vem, você envia, fala assim, olha, a encadernadora vai ter um reajuste, vai ter um reajuste assim, assado. Então eu preciso que vocês me respondam até o dia 10. Senão, quando vocês virem procurar, vai ter 20% de aumento. Eles vão procurar. Não. O que a gente não pode é reclamar do cliente que não escolheu e que você não foi atrás para ele escolher, né? Lógico, é difícil. Mas a gente informa, a gente vai, expira em 5 dias, a pessoa não fala. Eu tive 2 casos que os clientes ficaram meio bravos comigo. Um foi que eu falei da questão do reajuste e ela já tinha mudado umas 4 vezes e ela sentou em cima do projeto por 30 dias da última vez. E aí ela toda vez tá viajando, não sei o quê. E aí eu dei um checkmate nela, ela mandou imprimir qualquer coisa. Infelizmente, e aí ela ficou brava. E aí eu percebi que eu perdi o cliente no checkmate. Então é uma coisa bem complicada, né? Porque a razão tá com você e o cara não tá te respeitando. E eu sou virginiana, então eu quero fechar todos os projetos, gente. Eu não tenho essa de ficar sapateando com o projeto na mão. Eu quero entregar e tchau pro cliente, entendeu? Se eu falar disso com o cliente de novo, é para um projeto novo. Não quero ficar 3 meses naquilo. É horrível. É horrível. Mas assim, o que acontece muito é que a gente lembra só dessas pessoas, né? Só. Assim, me dá exemplos. Me vem na cabeça só exemplos. Aquele perrengue, né? Só perrengue. Né? Mas, por exemplo, vocês Mas a gente adora, porque aqui é feito de perrengue. Eu falo no Instagram, é muito engraçado, né? Você pode postar um projeto maravilhoso. Sei lá, 10 pessoas respondem. Você postou alguma coisa. Algum perrengue ou alguma treta com alguém. As respostas assim brotam, né? É o que dá audiência. Por isso que a gente existe. Exato. Mas assim, esses clientes eles vão existir sempre. Já tive cliente que eu fiz a capa, eu mandei, né? Mandamos o álbum e o cliente... Eu acho que não foi o Celso que fez. Eu tenho isso. Daí eu já fico nervoso. Porque ele tá eu também. No meu trabalho. E assim, o meu ficar nervoso é isso, né? Teve uma que me mandou mensagem esses dias à noite, falou assim, olha, eu respeito muito o teu trabalho, mas olha, eu acho que a pessoa não tá legal, que a pessoa que editou, eu falei assim, fui eu. Foi. Não, cara, não, tudo bem, eu sei, eu entendo que você... Não, eu falei assim, não, mas de verdade, esse foi eu. Daí assim, acontece. Daí assim, a gente faz 150 projetos por mês. A média que a gente faz lá hoje, 150, 180 projetos por mês. Se você me lembra, no último mês eu vou lembrar da pessoa que falou que não foi eu que fiz a capa. Então, assim, é normal. Mas a gente precisa trabalhar a nossa cabeça pra... Pro positivo, né? Pro lado bom. Pegou 150 bom em um, não. Né? E assim, essas pessoas, elas vão sempre existir, infelizmente. Tem que saber lidar. Gente, se até... Eu vou sair daqui tão leve, porque se até ele tem esse tipo de problema, imagina. Gente, mas todo mundo são pessoas, aí ninguém é diferente de ninguém. Ano passado a gente teve 2.700 fotos que voltaram pra reedição. Só que isso representa 2,5% só do total de fotos que a gente entregou no ano inteiro. Então, 2.500 fotos, se colocar só assim, caramba, nossa, 2.500 fotos é muita coisa, mas é 2%, né? Então, assim, a gente precisa focar nisso, porque isso Foca nos vai outros acontecer. Porque, assim, não tem como, quanto mais trabalho, quanto mais a sua empresa crescer, mais problema vai ter. Então, assim... volta, sei lá, a gente refaz 10 projetos no mês, 5 projetos no mês, ok. Mas você atendeu 150. Exato. Então, assim, eu tento focar nisso, mas tem alguns clientes que realmente tiram a gente do sério, assim. Quando o cliente fala, acho que não foi você que fez, ou fala, eu não gostei disso não, acho que tá fora do contexto. Eu falo, meu Deus, como fora de contexto? Tudo dentro de uma técnica, isso aqui da... A gente tem que fazer aquilo que tá no nosso controle. Se a pessoa acordou e chutou a cama... Diz mais sobre ela do que sobre a gente. Exato, mas são pessoas, né? A gente tem gostos diferentes. Às vezes o que é bom pra você não foi bom pra ela. E a gente só tem que tentar entender o outro lado. Exato. E assim, até com marcas, né? Às vezes a gente faz o briefing, e assim, é tudo que ela pediu. O processo de marcas, ele é bem demorado, assim, porque eu tenho reuniões com o cliente, a gente tem um briefing, ele manda referência e tudo mais. Daí tem um cliente que às vezes eu vou apresentar a marca, Celso, tá tudo lindo, mas eu acho que tinha que alterar um detalhezinho aqui. E o detalhe que ele vai alterar vai fazer uma diferença ruim. Né? Então, assim, tem... Mas o contrário também é verdadeiro. Olha só, eu fiz uma marca para um fotógrafo lá do Rio Grande do Sul há uns 4 anos atrás. Há 4 anos, faz tempo. E ele adorou a marca na época, ele adorou. Ele gostou tanto que ele viu que a assinatura dele tava com L só.
e o nome e a assinatura, que é o sobrenome, é com 2 L's. Ele não pediu para alterar. Ele usou durante 4 anos... Escrito errado, de tanto que ele gostou. Com L só. Daí ele veio, porque ele mudou a empresa, ele vai atender um outro nicho e tal, e ele veio pra gente fazer um redesign da marca, né? Que agora vai acrescentar um nome e tal. Dele, Celso, eu só queria lembrar que a marca é com 2 L's. Eu falei, como assim você não me falou? Nossa, ficou tão bonito que eu não falei. Então, assim, eu tô trazendo um exemplo oposto, porque assim... pensei que era numeróloga. Não, eu tô trazendo um exemplo oposto, porque tem gente que gosta muito daquilo que a gente faz. E é nessas pessoas que a gente tem que focar. Eu dei risada, porque você devia ter me falado, não, mas ficou tão legal, me ajudou tanto. Nossa, foi todo mundo E às vezes na numerologia o L... deve ser isso. Deve ser isso. Mas agora eu refiz a marca dele, ele divulgou. Você devia ter uma numeróloga no seu numerólogas em no seu meio A cor, se orna. Exato. Uma Feng Shui. E eu refiz a marca dele agora com 2 L's, né? Porque ele me lembrou. E foi assim. Então, são essas pessoas que a gente precisa lembrar. Das pessoas que gostam, que falam que é muito legal trabalhar com a gente e tal, porque senão a gente fica louco. Se a gente focar só nas pessoas. Então tem que focar nas coisas boas. Não tem como. Menino precisa almoçar, coitados, porque daqui a pouco os nossos funcionários que vão reclamar da gente aqui. Sim. Falamos que passava rápido. Passa muito rápido. A gente teria esse horário podia passar rápido no trânsito, né, Celso? Eu espero que na volta... Tranquilo, Celso. A gente queria agradecer muito, muito você ter vindo. Faltou falar um monte de coisa, tenho certeza. A gente ficaria aqui muito tempo, vai ter que voltar agora, né, pra gente falar. E a gente queria parabenizar também todos os diagramadores, né? A gente trouxe a pessoa que a gente conhecia que era mais referência dentro do mercado, né? E esperamos que você volte outras vezes. A gente queria te agradecer muito, muito por você ter vindo. Gratidão. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi minha primeira experiência, como eu falei, do podcast presencial. Assim, já tinha feito outros, mas tudo online. Foi um prazer, voltarei mais vezes. Obrigado. Super bem-vindo. Foi um papo super gostoso, passou super rápido. E você, pessoalmente, é muito mais simpático ainda. Mais ainda. Muito mesmo. Vamos fazer assim, a gente até pode se comprometer dele voltar, mas se não tiver comentário pedindo, ele não volta. É verdade. Só comentem, divulguem, ouçam bastante. Comentem sugestão do que vocês querem que ele fale aqui no nosso podcast. Sim. Podemos falar só sobre clientes. Só sobre Eu falei que ia entrar nos perrengues. Ia entrar nos O que fazer perrengues. quando acontece isso, aquilo. Mas isso acontece com todo mundo. Né? Pra quem tá assistindo e tá começando agora e acha que é... Eu já recebi várias caixinhas, aquelas caixinhas quando a gente... Celso, você já teve um álbum alterado? Fala assim, meu Deus do céu. Você já teve? Caramba. É assim, a gente tem que valorizar, a pessoa tem que valorizar o começo dela, entender que todo mundo passou por aquilo ali, vai continuar passando, e os problemas vão aumentar quanto mais ela crescer, e a gente tem que tentar resolver. Driblar. Exatamente. Então vai estar tudo aqui escrito nos comentários, né? Aqui na descrição, onde você acha as redes sociais do Celso e tudo mais. E a gente queria agradecer mais uma vez a presença dele e também pedir o seu like. Pô, valeu a pena. Um super episódio Podem desse. deixar o like, comentem bastante, compartilhem. Manda pro amiguinho que não faz álbum, tá? Exatamente. Manda um episódio pra ele. Fala, olha, assiste do minuto tal até o minuto tal, depois você volta no começo e assiste tudo. Gente, muito obrigada. Nos vemos numa próxima e até mais. Até mais. Tchau. Tchau.